que agora a mãe Fernanda precisa aplicar. Então eu trago a força de um pilar da minha vida para outro, mas é a mesma pessoa. E muito pelo contrário, quando a gente tá com um time, a gente fala, pessoal, a gente tá com essa dificuldade. Então trazer essa vulnerabilidade não me torna mais fraca. Muito pelo contrário, mostra a minha força de querer resolver uma situação. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast preferido aqui do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho aqui para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica aqui na 202 Sul, na Asa Sul. Eles funcionam de 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia na sua loja de aplicativos preferida e fazer o agendamento do seu serviço aí do sofá da tua casa. Quando você chegar lá, vai ser atendido no horário por uma equipe de excelência para fazer o melhor para você. Muito obrigado, Barba Mia. E hoje eu recebo aqui um casal que une esporte de alto rendimento, formação de pessoas e empreendedorismo com propósito. Eles são atletas, empreendedores e fundadores da K-Rap Martial Arts. Eu estou falando de Master Cavenati e Fernanda Cavenati. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco da história de vocês aqui no Brasília do Meu Coração. Muito obrigada, é um prazer, uma honra imensa estar aqui, compartilhando um pouco da nossa jornada, dos nossos aprendizados dessa caminhada. Sobretudo num podcast que honra a nossa cidade e que nós escolhemos estar aqui, né? É a nossa cidade por escolha, aonde viemos para empreender e hoje estamos criando nossa família. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Vem muita gente de fora. Eu também não nasci em Brasília, eu nasci em Patos de Minas. Olha só. Mas vim para Brasília novo, na década de 80, ainda era criança, pequeno, nem sotaque mineiro eu tenho mais, Cavenati. E a gente vai se identificando com a cidade, né? Brasília é uma cidade muito legal de se morar, tem uma qualidade de vida um pouco, às vezes, diferente, né, dos outros locais. Não tem aquela vida muito intensa, apesar de estar ficando, né? Que Brasília já acho que terça maior capital do país. Mas mesmo assim ainda tem uma qualidade de vida às vezes muito superior de outras grandes capitais. Então a gente... O que mais me chamou a atenção aqui foi a receptividade. Sério? Total. Porque nós viemos em Engraçado. Florianópolis, né? Então eu sou natural de Curitiba, ele de São Paulo, mas nós morávamos em Florianópolis. E quando a gente veio para cá, o trânsito não foi algo que a gente chamou muita atenção, Não. porque a gente havia um propósito muito claro. E a receptividade, as pessoas querendo ensinar, querendo mostrar como é que funcionava, foi diferente. Foi algo assim que eu não tinha visto em outros lugares. Muito legal você falar isso, Fernanda, porque muita gente diz que Brasília é uma cidade fria. Gente, mas eu vim de Curitiba. Não, fria não no sentido Não, mas da nos dois temperatura. sentidos. As pessoas Em têm Curitiba são frias? Exato. Eu não As pessoas sabia. têm a fama de serem frias e fechadas em Curitiba. Isso. O pessoal, pô, eu entro no elevador, ninguém me dá bom dia. Então as pessoas não passaram por Curitiba. Em relação a Curitiba, eu defendo a fama, porque no reduto que nós transitamos lá, ninguém é frio. Família italiana, família Raveduti, né, que é ao lado dela. Enfim, todo mundo atento o tempo todo, né? Mas assim, aqui realmente a receptividade foi do ponto de vista das pessoas quase que venderem a ideia da cidade. Ah, vocês são de fora, chegaram aqui agora? Não, deixa eu explicar. O que você gosta? Pizza? Não, você tem que ir no lugar tal, tal, tal e tal. E o que você gosta? A igreja já tem uma? Então, assim, eles foram vendendo a ideia para nós. E assim, do ponto de vista técnico, pouco a gente comprou as próprias dicas deles, mas assim, o fato deles se preocuparem com isso me fez sentir super à E vontade. no final, acho que foi muito um guiar de Deus mesmo nas nossas vidas, que Total. era pra gente estar aqui. Sem Então, dúvida. nesse caminho, as pessoas que entraram nas nossas vidas, elas entraram com um propósito muito direcional, assim. Eu acredito muito nisso, que Deus vai te colocando no caminho que Ele quer que você percorra, né? Lógico que às vezes a gente faz escolhas, também tem o livre-arbítrio de você às vezes fazer uma escolha equivocada, mas Ele vai sempre dando pitadas ali de contribuições na tua vida para ir te direcionando Total. para um E pessoas caminho que a gente correto. nunca viu na vida, já vou até antecipar algumas coisas, né? Pode antecipar, fica à A vontade. gente conhecendo Brasília, veio, alugou um carro, foi rodar 500 quilômetros no final de semana. Então, todas as tesourinhas nós fizemos no primeiro final de semana. Fui embora tonto. Todas. Mareado. E a gente falava, mas é tudo igual. Mas aí a gente foi entendendo qual era a diferença, a gente tinha algumas pessoas que nos explicaram e tal. E aí, num determinado momento, a gente estava parado, vendo uma loja para alugar.
E aí chegou uma pessoa do nada, que é o tal do nada, né? E perguntou: para que vocês querem alugar essa loja? E a gente falou: olha, como é que eu vou explicar? Porque não tinha esse conceito de arte marcial em Brasília. A gente já tinha pesquisado. Falei: é tipo um estúdio, né? Treinamento físico, como se fosse um Pilates, mas é diferente. Vai receber é por arte famílias. marcial, é. Ela falou assim: vocês vão ter que estar aqui. O lugar de vocês é lá nas 100 e 300. Aí a gente, 100 e 300? Como assim? Aí a gente foi pro outro lado, 100 e 300, foi pesquisar, eu fui atrás, até que a gente chegou na 115 Sul. Primeira E assim, escola. a primeira escola é a matriz, é que todo mundo conheceu E deu certo. e deu certo, tá lá Opa. até hoje, mais de 10 anos. Mas foi assim, uma pessoa que eu nunca mais vi na vida. Olha aí, é ou não é Sabe? Deus? Exato. Não, total. É, cara, eu acredito muito nisso. Nem o que falar, né? Mas, meus amigos, quando vocês tiram a faixa, né? Fecham lá a escola de vocês e voltam para casa. Quem são Fernanda Cavenati e Master Cavenati? Olha, talvez eu possa começar respondendo essa, embora eu sempre dê a preferência para as damas, né? Mas é engraçado você perguntar isso, porque com o tempo não há uma dissociação da pessoa, do personagem, do mestre ou do ofício. O que que acontece? A gente estava agora há pouco na reunião dos sócios e uma das coisas que nós fazemos é revisar muitas vezes a mesma coisa. E nós estávamos falando justamente sobre isso, que uma das principais premissas do K-Rap é viver o que ensina. Então, se eu ensino no tatame disciplina, respeito, isso, aquilo, em casa é a mesma pessoa. Claro, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou me descontrair mais com elas, vai ter momentos ali de lazer. Mas você não tira férias de quem você é. Se você é o mestre, você é o mestre. Se você, entre aspas, cobrado por isso pro resto da vida. Você não tem como, depois das 18, falar, gente, agora me esquece. Mas é claro, Não é um personagem. Não é. Com o tempo, e eu não sei se eu sou o único no time que pensa nisso, mas para mim, o Master Cavenati, não tem diferença. Zero. E ela que convive comigo 24 horas sabe que é zero diferença. O que ocorre sim é que a gente troca o uniforme por uma camiseta regata, uma bermuda e um chinelo. Mas é isso. Eu não vou falar mais palavrão ou menos palavrão. Eu não vou fazer o que eu não faria dentro de uma escola. Mas isso depois de muito tempo. São 32 anos fazendo isso, né? A K-Rap, na verdade, as escolas, ela é nosso projeto de vida. Então, é um projeto que a gente compartilha e que, como ele falou, nós vivemos o que a gente ensina. Então, se eu realmente acredito, e tem alguns temas, né, vários que a gente trabalha com o time e com os alunos, que é o Live What You Believe. Viva o que você acredita. Então, eu não tenho como ser uma pessoa nos bastidores e outra no palco, né? Eu tenho que ser a mesma pessoa para poder conseguir sustentar isso por mais tempo. Então, não significa que nós, enquanto pessoas físicas, não temos os nossos desafios. E aí, nesse processo, eu trago a minha força do tatame para ajustar. Então, assim como tem várias famílias que nos procuram por disciplina, quando nós estamos enfrentando algum desafio de disciplina com o nosso filho, a gente traz, peraí, o que a Master Cavenati faria nessa situação? Que agora a mãe Fernanda precisa aplicar. Então, eu trago a força de um pilar da minha vida para outro, mas é a mesma pessoa. E muito pelo contrário, quando a gente está com o time, a gente fala, pessoal, a gente está com essa dificuldade. Então, trazer essa vulnerabilidade não me torna mais fraca. Muito pelo contrário, mostra a minha força de querer resolver uma situação. Tem a ver um projeto de vida. Tem a ver com credibilidade também. Né? De você, as pessoas cai, né? Exato, as pessoas te olharem com respeito, né? De você ser aquilo que você representa ali dentro da sua escola, dentro do tatame. Não sei se chama tatame também? Tatame. Né? Todos os Tatame, esportes. dojo. Uhum. E qual o traço de personalidade sua, Cavenati, que construiu essa tua história aí no esporte? Influência. Você considera? Influência. Esse é o traço que eu tenho, que eu consigo trazer as pessoas para perto, consigo fazer com que elas joguem o jogo e consigo fazer... Eu costumo dizer que eu tenho duas características que imperam, né? Influência e inspirar. Agora, inspirar, a gente estava falando sobre isso agora, na reunião dos sócios, há 1 hora atrás. Que inspirar passa por alguns processos, né? O primeiro deles é você viver o que ensina, que nós falamos ainda há pouco. O segundo deles, porque isso vai gerar coerência, que acho que essa é a palavra-chave, né? E nessa coerência você vai ter um sentimento que as pessoas, você transmite, você não fala. A tua postura fala. Aí quando você vai falar de inspirar, você passa pelo não verbal. Então não verbal é a tua aparência, o teu físico, os teus gestos, o teu olhar, até a tua respiração conversa com a outra pessoa sem você ter aberto a boca para falar uma palavra ainda. E aí depois você começa, né, a vender a tua ideia. Olha, então, sei lá, anos atrás eu quero ser um campeão mundial, quem é que pode me ajudar, enfim, e tal. Nós comentamos ainda há pouco, né? E essa coisa do personagem. Nos anos 90, quando eu comecei, não era raro você ter o instrutor que dá aula e no fim do dia vai pro boteco.
O cara que ganhava ou perdia um campeonato, ele saía do ginásio do campeonato, ele abria uma cerveja para comemorar ou para afogar as mágoas. Então, assim, é uma escolha, né? Você viver o que ensina. E eu acho que de traço de personalidade a gente pode, eu não erro em dizer, influência e inspiração, né? Você é um cara muito disciplinado. É. Às vezes eu falo, ai, a tua disciplina transborda, e às vezes eu tô me cobrando na disciplina do excesso de disciplina dele. Mas isso é legal porque não é uma cobrança, entende? É justamente o que ele fala, é uma influência e uma inspiração. Então ele não é disciplinado para mostrar para os outros que ele é disciplinado. Ele é disciplinado porque ele é disciplinado. É uma escolha de É uma vida. escolha dele, entende? E a tua característica, Fernanda, que te levou a todas essas vitórias aí, a tua trajetória até hoje? O que você olha pra dentro de si e fala, pô, foi isso aqui que me trouxe até aqui? Eu sou muito determinada, muito competitiva, mas o principal da competitividade é comigo mesma. Então, quando você entra na arte marcial, às vezes a gente tem a sensação de que eu estou competindo com o outro. E o que eu vejo é quais são as minhas características que podem me levar para um próximo nível. Então, quando a gente traz nesse processo, né, nós dois somos muito competitivos. Então, não é ele ou eu, somos nós. Então, onde que nós podemos ir para um próximo nível? Onde a nossa empresa pode ir para um próximo nível? Não existe concorrente. Não existe, é como que a gente pode agregar valor de uma forma a ser irresistível mesmo, a ser algo que as pessoas queiram estar perto. Então, quando eu trago a minha visão, como que eu quero me ver? Então, isso me levava num padrão de treinamento, me levava a abrir mão de algumas coisas, então saber dizer não para poder treinar, para poder me dedicar. E sou muito analítica. Eu vou olhar, eu vou entender. Poxa, foram muitas derrotas, né? A gente olha às vezes só os números de vitórias. Mas no meio do caminho são muitas derrotas e que a gente aprende com isso. Sem dúvida. Então, poxa, o que eu posso fazer de diferente? E nunca sobre o outro. Tanto que em vários momentos ele me perguntava assim: a gente está indo para uma preparação de um campeonato. E ele me preparou durante muitos anos. O que você quer treinar ou contra quem você quer treinar o seu jogo? E qual era a minha resposta? Nossa, se eu estiver bem fisicamente, Eu sei Cara, que vou você pressionar falou mais. uma coisa que me pegou aqui, porque você disse que você quer que as pessoas estejam perto. Cara, isso é muito Isso é um impactante, aprendizado porque, familiar. sim, porque às vezes tem muita gente que, se você não gosta de mim, pode ir embora, né? E eu tô dizendo isso porque normalmente eu vou nos lugares depois que as pessoas vêm no podcast. E no caso de vocês, eu fui lá antes, né? Eu conheci Aqui a Rápidas sede, Açul, aqui né? Rápidas Açul, que é a sede, né, a principal ali, Isso. antes, né, por meio de um amigo nosso. E, cara, eu queria voltar ali. E sabe como é que A é energia curioso? boa, né? Eu fiquei impactado. Não é? E você falando isso, eu falei, pô, vocês conseguiram. Amém. Vocês Amém. conseguiram, porque eu sou um cara exigente, assim, dos lugares que eu vou, né? E eu nunca fiz arte marcial, tá? Luta, né? Ainda. E eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, eu quero treinar isso aqui. Não é? É contagiante, É né? contagiante. Mas é genuíno. E principalmente quando você entrou na sala, cara, com aqueles meninos pequenos, acho que era turma de 10 anos Era ali. dos kids, né? É, 10, 12. 10, 12. Dá pra ver a disciplina, né, o respeito, a integridade, cara. Respeito e integridade. A gente tá faltando tanto isso na nossa sociedade. Quando você entra num local que você sente isso sem ninguém falar nada, é muito impactante. Esse é um valor invisível. E assim como querer estar perto, é a impressão não verbal que você deixa. Então, como é que você faz a outra pessoa se sentir na sua presença? Quando nós começamos a namorar, nós namorávamos à distância, 300 quilômetros de distância. E a minha mãe, muito sábia, falou assim: poxa, se eles ficarem juntos, naturalmente ela vai, né, para uma outra cidade, que foi o que aconteceu. Então, o que ela fazia? Ela tratava muito melhor ele do que eu. Então, ela Sabe a fazia. sogrinha. Ela Cadê a minha fazia câmera aqui, ó? com que ele se sentisse bem na presença dela. De fato. Porque naturalmente ela estaria próxima da filha. Sem dúvida. Então foi uma sacada que ela teve e depois ela explicou de uma forma muito natural. Eu falei, como é que eu posso trazer isso para o nosso ambiente? Então a gente trata o nosso time de uma forma que eles queiram estar perto da gente. Não que eles precisem estar, que eles dependam da gente. Igualmente os alunos. Então, como é que a gente faz com que a família queira estar próxima do tatame? E não chegue uma obrigação, porque senão não vai trocar de faixa, porque senão não isso, de uma forma punitiva. Então, a gente traz o ambiente para uma impressão positiva, para que as pessoas queiram estar perto. E tem que ser genuíno. Senão a câmera. Acho que cai, gente, não tem como. Tudo É um na vida. relacionamento. Tudo na vida tem que ser genuíno. E
Para quem está assistindo, eu não falei ainda, mas o Cavenati é 4 vezes campeão mundial de Rapaz, Taekwondo. amém. E a Fernanda Cavenati é 10 vezes campeã Enche duas mundial. mãos. Não é campeã estadual, Brasil, não, é campeã mundial 10 de vezes. Taekwondo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. É uma coisa assim, incrível. Como é que o Taekwondo entrou na vida de vocês? Essa eu começo porque eu comecei antes, né? É. Inclusive eu vi acompanho um perfil no Instagram, queria lembrar o nome dele agora, mas ele é relacionado a business de artes marciais, não é? É de fora. E toda semana ele atualiza o ranking das artes marciais mais praticadas no mundo. Na semana passada o Taekwondo subiu para primeiro. E como a gente está no Brasil, às vezes a gente pensa muito em capoeira, judô, Brazilian Jiu-Jitsu, alguma coisa assim. Mas não, o Taekwondo é o primeiro. Então quando você fala de milhões de pessoas e ela ser campeã, eventualmente eu fui campeão, é realmente assim, você pensa, nossa, é algo, você tem um universo de pessoas praticando. E no momento que você põe o pé no tatame, você sabe que existe um campeonato mundial e que alguém vai ganhar. Então, enfim. Mas voltando à sua pergunta, eu comecei em 1994. Ainda me lembro que quando eu conquistei minha primeira faixa foi no fim de semana que o Brasil ganhou o tetracampeonato mundial de futebol. Roberto Baggio chuta pra fora e Sim. Brasil é campeão, né? Ali eu tava comemorando minha faixa laranja, que é a segunda faixa. Comecei com meu irmão mais velho, ele continua até hoje, inclusive é sócio lá em Floripa, numa escola. E comecei na cidade de Foz do Iguaçu. Meu pai morava, a gente morava lá na época, meu pai trabalhava na Itaipu Nacional. Ele foi de São Paulo para lá e eu passei a infância lá em Foz do Iguaçu. E comecei assim num movimento de que, até é interessante falar disso, né? Recém faleceu o Chuck Norris. Foi muito embalado ali por filmes do Chuck Norris, do Van Damme, do Sylvester Stallone. Eu cresci vendo esses caras, né? Arnold Schwarzenegger. Esses eram meus heróis, ainda são. Nós E dois, meus amigos. então é isso aí, né? A morte do Chuck Norris, falei, cara, agora o mundo vai acabar. É Porque se que, o é Chuck que, Norris morreu, todos nós vamos morrer também. é que Deus estava precisando de um guarda-costas. É. Ele já está muito famoso, né? Esse movimento todo, Eu acho que tá precisando com mesmo. a licença poética da piada aqui, tá? É. Mas aí eu assisti esses filmes e meu pai, um cara muito físico, praticou arte marcial, foi da aeronáutica, um cara muito militar, por assim dizer, uma disciplina, né? E aí foi, de repente tinha essa arte marcial disponível como educação física na escola. E aí você podia fazer a opção. Eu falei, olha, e aí fui, fiz uma aula, me apaixonei e 32 anos depois estou aqui. Mas foi paixão à primeira vista. Enquanto eu era faixa branca, laranja, amarela, eu testei outras artes marciais. Fiz uma aula ou outra de karatê, de capoeira, de judô, de jiu-jitsu. Lembro que eu testei o pugilismo, né, o boxe. Mas alguma coisa, com todo respeito às demais artes marciais, me atraiu no taekwondo e foi a estrutura. Então aquela coisa de você aprende primeiro isso, depois aquilo, isso te leva aquilo e você aprendendo isso te capacita aquilo. Eu falei, nossa, demais. Adorei isso. E os chutes, né? Porque o Van Damme chuta, Sim, não é? total. Não existe um filme hoje que você Muito mais fala. chuta do que da soco. Não, total. E aí Rock Balboa dava soco. E aí Enfim, aí eu falei, pronto, é isso que eu quero. Então, assim, o que me atraiu foi isso, né? Legal. 94. E no mundo paralelo, em 2005, 25 de fevereiro de 2005, eu comecei. Meu irmão já era faixa preta, então eu comecei através da influência dele. E que a gente brinca, né? Tá sempre nas minhas histórias, porque não tem Não como. aguento mais. Cunhado. E no fim, eles são super amigos. Meu irmão, às vezes, liga, né, direto para ele. Nós estávamos recente em Caldas Novas, ele mora nos Estados Unidos. Então, ele veio para Caldas Novas numa missão da igreja, mas ainda é o elo que hoje nos mantém juntos, né? Então, em 2000 ele começou, 2005 eu comecei, e aí foi uma longa jornada. Então, hoje ele também já é várias vezes campeão mundial. Ah, perdi as contas. É que depois que eu parei de competir, ficou fácil pra ele. Sem comentários. Eles competiam na mesma Eu tô vendo que o categoria. cunhado não te tratou tão bem quanto a sogra. Rapaz, ele faltou essa aula aí, viu? Não, cunhadão do coração aqui. Mas assim, ó, é piada na janta, porque eu te ganhei aquela vez, aí o outro ganhou, então dorme com a medalha, campeão, né? Então, mas enfim, a gente leva numa brincadeira. Total. E foi isso, através do meu irmão, e eu já vinha da dança, então eu tinha uma base de consciência corporal, e me descobri. Foi uma coisa assim que não tem explicação, foi uma coisa muito, eu entrei num flow, e quando eu fui ver, tava tendo resultado, mudando vida, É enfim, porque é muito mais encaixou. comum ter um homem na luta do que uma mulher, né, Fernanda? Como é Uhum. que você vê isso aí? Você acha que isso tá mudando? Então, sabe que lá atrás, quando eu tomei a decisão de ir para a faculdade de educação física para trabalhar com arte marcial, então imagina os meus pais.
socorro, vai viver do quê? Não, os dois Né? bancários, família tradicional em Curitiba. Até meu Servidor irmão, público, né? exato. Até meu irmão é homem, vai pra arte marcial, ele foi para os Estados Unidos muito novo. E eu lembro de uma frase que a minha mãe falou assim, que ela foi influenciada a tomar a decisão da carreira dela. E ela jurou pra ela mesma que ela não faria isso com os filhos. Então a minha irmã é formada em física, tipo, né? Doida. Aí, pelo menos, eu tenho uma educação junto, eu fui pra educação física. Minha mãe falou assim, olha, o próximo boom vai ser o boom da saúde física. E de Então, fato, independente do que você for fazer, seja com arte marcial ou outra área da educação é física, personal. vá ser a melhor profissional. Ela falou, vai porque tem uma gama, e ela trabalha muito com essa área de empreendedorismo, dá aula, palestra para muitas pessoas, para muitas empresas. E ela fala assim, vá fazer o seu diferencial. Sempre tem espaço para quem faz bem feito. Sem dúvida. E aí eu falei, então bora. Então, assim, eu entrei muito com uma crença positiva de que eu faria a diferença. Então, eu me formei na Universidade Federal do Paraná, uma loucura de uma universidade federal, mas com uma bagagem muito grande do corpo docente. Então, os professores fizeram muita diferença. Eu vim de uma bagagem dos meus pais acreditarem em mim mesma, e isso faz total diferença. Sim, Na minha vida profissional, e é o que a gente traz e imprime na vida dos alunos, que é acreditar neles mesmos. sim. Cara, isso total. Eu entrevistei aqui o Fábio Padilha, não sei se vocês sabem Sim, quem é. aham. Né, ele tem uma feira de fitness aqui, Isso, Brasília isso. Capital Fitness aham. Week. Sim. Né? Não, monstro. BCFW. Super Que evento. é Viver de Academia? Ele tem um Isso. podcast, Aham. Viver de... Vocês já foram lá? Ainda não, Ah, mas bom, eu vou Vamos fazer falar, acontecer. a gente tem em comum o Marcelo, Uhum. que hoje é da Ultra, enfim, uma pessoa muito Marcelo é em legal pra comum a poder todo conversar. mundo, tá? Isso. E o Ele, Marcelo ele foi é em esse comum cara. a minha conexão com o Anderson Silva. Vamos falar sobre isso. E o Fábio, ele fala muito isso, cara, acho que nem 3% da população tá na academia ainda, então tem espaço Você para imagina? muitas academias, né? Imagina Pois só. é Tipo, muito pouco. você falou que mora em Águas Claras. Sim, Esses dias eu tive lá para dar uma palestra naquele Smart 4 hotel. sim. E aí eu tava voltando de Uber, o Uber só queria me receber lá embaixo. Eu falei, vou passear, fui descendo. Eu passei por 3 academias, Sim. em 2 quarteirões. Sim. E não tô falando de academia, tô falando de academia grande. Porque agora estão abrindo essas grandes academias, em Meu todo lugar tá abrindo. Deus. E aqui eu entrevistei também o Geleia, do Geleia Hamburgueria, não sei se já Aham, comeram no sim, Geleia. total. E ele falou, cara, agora eu tô diversificando, tô investindo em academias. Ele tá... É o Por bom, conta né? do Fábio Padilha, que foi falando, olha, isso aí tem Não, e o muito pessoal, mercado ainda, você tem que Tem, investir tem. e tal. É a saúde mental. É Sim, saúde mental que Sim. vai impactar no físico, que vai impactar nos empreendedores conseguirem performar melhor, nos pais conseguirem brincar melhor com os filhos, e é um ecossistema gigantesco. Você vê hoje mudando, né, a mentalidade, porque hoje você vê os maiores players do mercado mundial. Na arte marcial você vai ver o Dana White, que é dono do UFC, da marca e do evento. Ele tá com 50 anos com um shape de 18. sim. Aí você vê hoje Zuckerberg, você vê os grandes players mundial, o próprio Jeff Bezos, eles viraram atletas. Sim. Então, assim, a performance física está diretamente relacionada à performance mental. E vice-versa, mas eles estão começando pelo físico, eles estão mudando o físico, a fisiologia, para poder ativar talvez o melhor da mentalidade deles. É porque o teu corpo é a tua primeira propriedade privada. Total. Se você não cuida da tua primeira e única, assim, que só pertence a você, propriedade privada, né? Você não vai conseguir cuidar das outras áreas da tua vida, né, teoricamente falando. E eu acho assim, que os grandes empreendedores perceberam isso. e se a gente começar a pensar assim como mudou, né? O que era o empresário de sucesso nos anos 80, 90? Então você tinha aquele estereótipo da pessoa de terno, com todo respeito, mas careca, né? Eu tô aqui recuperando meu cabelinho. E aí fora de forma, que não Isso. vê a família, carregando a pastinha dele, estressado, olheira e tudo mais. Hoje isso não é mais sinônimo de sucesso. Hoje, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, e talvez tenha sido nossa primeira conversa, eu procuro entender se a pessoa treina, é uma coisa que eu olho, mas eu tento olhar valores e tempo dedicado à família. Sucesso hoje pra mim é o cara chegar assim, olha, tô fazendo milhões, tá, parabéns, mas eu levo meu filho na escola, eu busco, eu janto com a minha esposa e eu tenho programação do fim de semana com eles. Cara, aí, bingo, Bom. sucesso. Entende? Tá tudo equilibrado. Eu acho que prioridades vem primeiro. E o teu corpo é uma prioridade, a tua família é uma prioridade, e depois vem o resto. Talvez trazendo um pouco aqui para contribuir, esse foi o primeiro ano de 2025 para 2026 que nós fizemos primeiro o nosso planejamento estratégico para depois fazer o da empresa. Normalmente nós fazemos o da empresa. Depois o enquadro de vocês. Não, nós vamos crescer 20%, vamos abrir Noroeste, vamos isso, aquilo outro, tal. E depois a gente olhava para o nosso e falava, pois é. Aonde E aí encaixa? onde é que a gente se encaixa?
E talvez agora, por ter 2 filhos, foi a primeira vez que a gente sentou e falou, vamos fazer o nosso. E agora entra a empresa. Então a empresa se encaixou no nosso. E a gente espera que isso tem funcionado, né? Mas eu acho que quando você fala do corpo, dessa coisa do templo, indo um pouco mais profundo, é o que Deus te deu. Sim. É o seu presente, templo. é o seu templo, é o A gente presente fala de muito, eu falo Deus. muito aqui dos direitos naturais, né? Hum, Que é o seu direito à vida, né? Ninguém pode tirar a tua vida. O teu direito à propriedade privada, e a primeira delas é o teu corpo, total. né? E o teu direito à liberdade, né? De ser quem você quiser, de ir para onde você quiser, ninguém pode te segurar, te prender no local, por qualquer motivo que seja. E isso está meio deturpado hoje, porque Hum, esses direitos naturais, eles independem de qualquer lei. É um direito natural de todos os seres humanos. E as leis têm que ser feitas para proteger esses direitos, e não ao contrário, como a uhum. gente tem visto ultimamente. E o tempo passa, e o tempo é uma coisa que não volta, Não. né? E aí, Fernanda, se você não tivesse encontrado as artes marciais, você seria uma física também? Você acha que você estaria onde? Na dança, no esporte, no basquete, em algum Movimento, né? movimento. Movimento. Movimento, sem dúvida. Eu acho que o movimento é o que me conecta comigo mesma. Eu acho que é uma forma de eu me expressar. E acho que a arte marcial ela trouxe isso porque ela conecta o que eu acredito com valores. Então, acho que em qualquer área de movimento eu atrelaria aos valores. A sociedade está muito doente assim de ansiedade, né? A Hum. doença do século é ansiedade, estresse. Você acha que o movimento alivia isso? Acho não, eu tenho certeza. Inclusive, tem várias pesquisas comprovando a questão do exercício, regular sono, regular alimentação, com a diminuição dos níveis de estresse e ansiedade. Então, em qualquer lugar que você vai num médico, por exemplo, vai falar que você está com ansiedade. A primeira pergunta ele vai perguntar: como é que você está comendo, se exercitando, o que você está dormindo, o que você está fazendo. Então, essa é a base do pilar, né? Então, quando a gente traz necessidade de Maslow, a pirâmide, a base são as necessidades fisiológicas. Então, tá tudo cumprido, beleza. Necessidade de afiliação e amor. Você é amado, você é, né, bem-quisto, você tá cuidado. E aí sim você vai passando até chegar numa necessidade de autoestima. Então, quando a gente olha pro ser humano de uma forma geral, a pirâmide está invertida. Então, hoje é muito mais você ter que fazer alguma coisa para você ser. E quando eu entendo com a parte da saúde, é você ser em primeiro lugar, é você sustentar o que a gente fala dentro do tatame, é sustentar para fora. Então, não adianta eu falar sobre saúde e não ser saudável. Então, quando eu trago vários alunos, né? Inclusive, tem muitos médicos que procuram arte marcial para Muitos. desestressar. Porque às vezes é uma rotina tão intensa de plantão e virada e atendimento e que eles não conseguem ter tempo para eles mesmos. Uhum. Ou não tem tempo para os filhos. E são as pessoas que estão falando de saúde. Então, o que eu consigo fazer? Eu não preciso treinar 2, 3, 4 horas por dia. Se eu conseguir ter a minha regularidade, hoje, a sociedade americana fala sobre 300 minutos de exercício por semana. Então, o que eu trago em 300 minutos por semana? Se eu começar com meia hora por dia, Né? começa 6 vezes na semana, 30 minutos, e você vai, entende? É um processo que é fácil de atingir. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade, tempo é escolha, tempo é você reorganizar. Então, quando eu consigo olhar, como a gente falou, para o nosso planejamento estratégico. Então, eu sou uma empreendedora que trabalho o dia inteiro, faço abre e fecho do meu negócio. Peraí, se eu começar a abrir 30 minutos mais tarde, ou faz um intervalo, 30 minutos, eu consigo dar uma caminhada, olha para a luz, sabe? Pisa na grama, faz alguma coisa diferente, você vai ver que a tua cabeça já vai performar muito melhor. Ah, vai Você vai sim. conversar diferente, a tua fala, você já vai ter uma necessidade de tomar mais água. E aí tudo vai desencadeando. Então, é um processo que começa pequenininho, mas Faz todo reverbera. sentido. Eu tenho uma palestra de educação financeira. E às vezes a pessoa olha e fala, eu nunca vou conseguir juntar 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Mas aí essa mentalidade você nunca vai começar, É. você precisa começar. E você precisa começar com aquilo que você tem disponível. Comece com 50 reais. Eu comecei guardando 50 reais. E aí você vai criando um hábito e vê que aquilo vai te trazendo benefício, porque você investe aquele dinheiro, está rendendo um pouquinho, e você fala, pô, se eu tivesse botado mais, ia render um pouco mais. Hum. E aí você vai se disciplinando para ir juntando aquele montante, uma hora você tem São 10 mil, escolhas. 100 mil, são São escolhas. escolhas. Lá atrás eu comecei a trabalhar muito nova. Eu tinha 14 para 15 anos. Por escolha, então, assim, a única regra que minha mãe tinha colocado é: você vai continuar no inglês. Então, eu saía do trabalho, ia fazer aula de inglês e Sua voltava. mãe sempre sabe. Muito sábio. É. E aí, enfim, chegou um tempo, aí eu falei assim: agora eu quero a minha previdência privada, porque era o hype da época. Fui no banco, contratei a previdência, pedi o débito em conta, e o gerente na época falou: quantos anos você tem? Ah, tenho 15. Acho que estava com 15 para 16. Isso não é normal.
A minha mãe não, ela não é normal mesmo. E é uma previdência que eu tenho até hoje. Tem. E aí Tá depois lá, com a bonitona. assessoria a gente mudou. Aí você vai buscando as pessoas que são mais apropriadas a te dar conselho em cada área. O Cavenati, a gente estava conversando aqui antes, eu falando para vocês do nosso podcast, né? De mostrar que tudo tem uma dificuldade, né? Uhum. E as pessoas podem olhar para vocês hoje e ver, pô, cara, 4 vezes campeão mundial, 10 vezes campeão mundial, medalha, reconhecimento, né? Ele tem um status e tudo. Mas o que que quase ninguém vê por trás de todo esse processo? Pra Eu você acho que, conseguir ser campeão mundial. falando de ringues, né, é o 99% que é feito nos bastidores. Então, assim, quando você levanta a mão e fala, quero ser campeão do mundo, você vai começar disputando campeonatos interescolas, regionais, estaduais, vai para nacionais, e depois os internacionais, pan-americanos, até chegar nos mundiais. Isso leva tempo, não é? E muitas vezes as pessoas tentam uma, duas, três vezes e desistem. Até, acho que foi sábado, nós estávamos dando um evento do K-Rap, ela deu aula para 50, 70 mulheres no aulão do mês das mulheres e depois na sequência entraram os faixas pretas, 40 faixas pretas, uma maravilha. Um desses meninos que estavam lá foi receber a graduação de faixa preta segundo dan, ele é nosso aluno há praticamente 11 anos. E eu falei pra ele, olha, o senhor é um dos improváveis. Ele quando começou era muito improvável, muito. E eu falei pra ele, eu digo isso com propriedade, porque eu também era. Então você é aquele cara assim que, olha, não é o mais alto, não é o mais forte, não é o mais flexível, e aí, de repente, o que que eu tenho? Eu tenho a disciplina, que joga a meu favor, não é? Então, eu tive a disciplina de todo dia escolher ser um campeão mundial. Todo dia, todo dia. Fazendo a história curta, eu fui campeão. Eu perdi da faixa laranja que eu comecei a competir até meu primeiro resultado foi na faixa azul. Isso dá 2 anos, na época, né? 2 anos só tomando na cabeça. Aí ganhei meu primeiro campeonato. Falei, opa, gostei. Aí perdi o segundo, o terceiro, ganhei de novo. Aí foi indo, só que da minha primeira participação no campeonato mundial até eu ganhar foram 10 tentativas consecutivas. Todo ano no mês de julho nos Estados Unidos disputando. Isso ela acompanhou. Foram 10 derrotas antes da primeira vitória. 3 vices-campeonatos. Você tem noção do que é você Quantas fazer isso aqui na derrotas? medalha? Hum. Né? Então, assim, a gente tem um lema, né? Que ou você ganha ou você aprende. Então eu fui aprendendo, mas o que mais mudou nessa trajetória foi minha autoestima. Então eu comecei indo para os Estados Unidos falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai meu Deus, pum, perdi a primeira luta. Fui ganhando terreno, fui acreditando em mim e tal, vice-campeonato, 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 campeão mundial. Só que essa virada de chave, ela é um acúmulo de muitas decisões que você tem no meio do caminho. Então, te respondendo, o que você não vê madrugada acordado, ansiedade, você não vê treinar domingo, treinar feriado, dizer não pra balada, dizer não pra comida, enfim. Churrasco. Não, nem sabia que era isso. Churrasco de E, faculdade mesmo? É. não, eu passei, enfim. Então, eu acho que eu costumo dizer que a disciplina tem muito mais a ver com os nãos que você diz do que com os sims. Então, eu tive que dizer não pra muita coisa pra dizer sim pra querer ser campeão do mundo. E depois eu descobri que eu queria ser campeão do mundo, na verdade, pra mudar o meu ser. Não era só pelo título, até porque passa, ano que vem alguém ganha e já passaram 8 anos do meu último título, 7 anos. Então hoje tem muitos campeões, mas eu queria mudar eu. Eu. E então, se um dia que você levanta uma medalha de campeão do mundo, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você já não é mais um improvável. Sim. O Geraldo Rufino, que eu não sei se você sabe quem Não, é, um Sim. empreendedor de São maravilhoso. Paulo, ele fala, tem um livro dele que ele fala, olha, para de se importar com o que os outros vão pensar, porque Uhum. daqui 100 anos ninguém vai lembrar que você existiu. Não. Então, foque em você, né? Tenha É. disciplina e tal, vá atrás dos seus sonhos, da tua meta. E você, Fernando, o que que exigiu mais aí para esses 10 títulos mundiais, cara? Que é muita coisa. Foi mais uma renúncia física ou mais uma renúncia emocional? Acho que os dois. Não tem como a gente separar o físico do emocional nesse caso. Quando você toma uma decisão, então eu sou meio nerd na área de, né, de neurociência para entender o comportamento e o movimento humano. Quando você toma uma decisão, ele é um processo totalmente cognitivo. Então a pessoa toma uma decisão, vou ser campeão mundial, vou juntar os 10 mil reais, vou abrir uma empresa, qualquer decisão que ela toma. Quando começa o ano e você tem lá a sua meta, aquela tua decisão, você precisa sustentar isso. E no dia a dia, às vezes você não tem a emoção, a vontade de acordar e fazer sempre a mesma coisa. E eu acho que a grande virada de chave foi justamente isso. Foi entender
de trás para frente. Então, eu tenho uma data para acontecer esse campeonato. Então, de lá para cá, eu vou ter que treinar todos os dias, tanto tempo, porque vai chegar lá e eu consigo me visualizar. Então, o primeiro título que eu tive, o meu irmão já era campeão mundial. E a gente usava um uniforme, que era o World Champ, campeão mundial, com o seu nome Agora eu tô escrito. entendendo a rivalidade. Meu irmão já era campeão mundial. Ah, eu fui ser campeão bem depois dele. E nesse processo, o que eu fiz? Eu peguei esse uniforme dele, que estava escrito C. Raveducci, que é o meu sobrenome também, e eu imprimi. Eu coloquei o F. E aí tinha o Raveducci. Então eu já me visualizava como campeã mundial. Então isso ajudou a sustentar a minha visão. Então nos dias que eu estava cansada, eu falava, mas eu sou campeã. Eu tenho Pô, que vocês são treinar a família como? Gracie do Taekwondo. Taekwondo. Mais ou Taekwondo. menos. O Galvão tem uma Bueno, linhagem pô, não grande. sai da minha mente. É, Desculpa, antes da... Cavenati. Não, tá tudo bem. Perdão. Antes de abrir o episódio aqui, eu falei sobre essa coisa do nome, né? É comum falar Taekwondo, mas Taekwondo foi o nosso queridíssimo Galvão Bueno que falou por 2 ou 3 vezes na TV e pronto, contaminou porque ele é uma influência nacional e é Sem isso, dúvida. né? Mas o correto é Taekwondo. É Taekwondo. Não existe um E depois do K. Uhum. Então, portanto, Taekwondo ou Taekwondo? Fecha o parênteses. Isso. E aí, nesse processo, a visualização me ajudou a sustentar as minhas decisões durante os dias que eu estava cansada, com sono, eu queria fazer outras coisas. E acho que esse ato de eu conseguir me visualizar já lá na frente fez com que eu conseguisse sustentar de um ano para o outro. Então, assim, ganhar um ano não é que qualquer um ganha. Mas você se dedicando, você ganha. Aí como é que você faz pra ganhar de novo? E de novo, e de novo, e de novo. É como se internamente eu tivesse que zerar. Falar, poxa, eu já trilhei esse caminho, então eu sei o caminho pra chegar. E aí que a maior parte das pessoas se perdem. Então elas juntam os 10 mil, ou elas gastam, elas esquecem e vão viver a vida. E aí nesse processo, por eu ser disciplinada e analítica, eu vou falar, peraí, o que eu faço pra fazer de novo? Então quando eu bati os 10 títulos, foram milhares de desafios no meio do caminho. Você perdeu algum? Vários. 10 vezes você teve alguma derrota? O Cavenati, a quantidade de títulos que você teve, o Cavenati teve de derrota. Depois ele teve 4 campeonatos. Não, mas já tiveram campeonatos que eu perdi a final. E aí, às vezes, tem campeonato que você perde a final e você perde de lavada, tomando chute na cara. E isso Teve alguma dói derrota que te emocionalmente. ensinou mais do que as vitórias? O primeiro ano que eu fui pro Campeonato Mundial, eu era ainda faixa vermelha e preta e tinham me falado que eu poderia disputar. E eu cheguei lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu não venho de uma base assim, vamos para os Estados Unidos a qualquer momento. Foi muito trabalhado e muito planejado para eu poder viajar. E há muito Dinheiro tempo muito atrás. contado. Dinheiro muito contado. Então, eu cheguei lá e falaram: não, você não pode disputar. Então, a primeira grande decepção, volta. E aí, você tem um ano depois, treina de novo, já faixa preta. Cheguei no Campeonato Mundial, eu perdi 2 disputas. Então, eu voltei com 2 medalhas de prata no seco, engolindo, sendo que eu perdi a categoria de fórmula, que são os movimentos como se fosse um punce, um kata. Eu perdi no desempate, sendo que o juiz era namorado da menina que competiu Chama o comigo. VAR. Não tinha na Não época. tinha VAR na Não época. tinha. E a final de sparring, de luta em si, eu perdi no ponto de ouro. Então foi uma luta, foi uma derrota muito amarga. Então eu voltei para casa com 2 títulos, 2 vice-campeonatos. E eu lembro que eu tinha duas visões. Na época, meu próprio técnico me ajudou com esse processo. Você pode colocar os 2 títulos como cheguei lá, né? É isso aí. É isso aí. Como ele falava, você é a primeira perdedora. E que eu consegui ressignificar anos depois. Ou você pode se dedicar e chegar lá na frente e ganhar todos os objetivos que você quer. E foi por esse caminho. E aí, no ano seguinte, eu falei pra ele, a gente não tinha nada ainda, era só amigo. Eu cheguei no hotel pra ele e falei assim, eu vou ganhar a primeira tríplice coroa do Brasil. Que é quando você ganha os 3 tradicionais, Ganha né? Tipo um 3 Grand Slam. títulos no mesmo ano. E aí ele falou, ok. Eu não tinha falado pra ninguém, só pra ele. E eu tinha tanta certeza, tanta clareza, eu sabia quem eu era. Eu tinha... Quando você treina, você se prepara pra chegar lá, você vê quase que em câmera lenta as coisas acontecendo. Porque você entra no flow. É muito louco isso. Você visualiza legal, aquele muito momento legal. antes, né? Tem uma cena do filme do Ayrton Senna que ele fala, né, do flow. Que ele não sabe mais se era ele, se era o carro, quem era ele, quem era o É carro. Mônaco 92. Porque ele entrou num flow, nesse túnel, e que é isso, quando você entra nos movimentos do flow, é inexplicável você traduzir.
E foi isso. E eu cheguei Fórmula, armas, sparring, e todo mundo... Foi um auge, foi a primeira vez no Brasil. E depois não É aconteceu. a única até hoje. É. Isso é 2009, né? É. E aí volta 2010. Então, assim, o que eu tiro de lição hoje com outros campeonatos que eu coloco na minha vida, que são escolas, que é maternidade, né? Então, eu tenho muito claro qual é o meu objetivo, eu consigo me visualizar. Eu tenho esse planejamento do que tem que ser feito e eu tenho que colocar em ação. Eu tenho que viver o que eu acredito. E que aí trazem os pilares que a gente ensina, né? Que é o pilar da mente faixa preta. Clareza, planejamento e ação. É Se isso. eu tenho claro o que eu tenho que fazer, eu tenho planejado, eu vou chegar, eu vou cumprir, eu tenho que agir. Então, eu acho que aí parece fácil, até você colocar em prática. Legal. Hoje vocês treinam vários atletas, né, na escola de vocês. E aí, Cavenagem, o que que separa um atleta talentoso de um atleta campeão? O esforço. Eu costumo dizer que eu fui esse caso, né? O esforço vence o talento quando o talento não trabalha duro. Então, assim, quando você junta esforço e talento, você tem ícones, como foi o próprio Anderson Silva, o Ayrton Senna, o Pelé. Ali você tem esforço e talento. Agora, quando você tem só talento, talvez eu erre em dizer, eu não acompanho muito futebol, mas talvez seja o caso do Neymar, não sei. Tô só jogando aqui, né? Mas quando você tem O Neymar, talento. muita gente compara o Neymar com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas o O Neymar é Cristiano. muito mais habilidoso, mas o Aham, Cristiano Ronaldo é muito muito mais mais dedicado, disciplinado, exato, disciplinado. né? Aí um segundo ponto que a gente pode até trazer o próprio Cristiano Ronaldo é o apoio da família. Então, assim, o apoio ele começa em simplesmente não jogar contra, já é uma grande coisa. Agora, se jogar a favor, melhor ainda. Então, eu acho que isso, sim. E tem um ponto que eu acho que é fundamental e ela bate muito nessa tecla: você tem que ter a clareza. Você tem que ter a clareza de quem você é, o que você quer, por que você quer e o que você vai fazer com isso. Um exemplo, eu faço a formação eu dou as aulas de formação dos futuros faixas pretas. Agora tem uma turma em andamento. E eu pergunto para eles, que tipo de faixa preta você vai ser? Agora, por que você quer ser faixa preta? E o que você vai fazer com isso? Então, que tipo de faixa preta você quer ser? Alguém que inspira? Alguém que motiva? Alguém que é o exemplo? Ah, legal. Ah, não, quero ser campeão, tá, tudo bem. Agora, por quê? Ah, porque aí normalmente o ego vem na... Ah, porque eu quero ser o melhor, o número um, eu quero provar pra minha mãe. Não, não, não. Vamos tirar essa camada e vamos tentar ir mais profundo, né? Tentar saber realmente o que vai sustentar essa tua faixa preta. Que é a terceira pergunta. O que você vai fazer com isso? Ah, eu tenho hoje alunas que vão começar a dar aula em instituto, eu tenho alunos que querem ser sócio do QRAP, e eu tenho alunos que, é como eu digo para eles assim, se o teu objetivo é pegar a faixa preta e parar, nem faz exame, porque você vai reprovar. O teu corpo já tá, Se sabe, entregando. ele já tá no sistema de sobrevivência, né? Você vai acabar se entregando. Então, eu acho que a clareza é fundamental depois que você já une esforço com talento, ou só o esforço, e tem o apoio da família. Você tem que ter a clareza de onde você quer chegar. Mas sabe o que é curioso com essa questão da clareza? A gente tem uma geração que eles querem ter clareza de tudo, Não vai todos os ter, não passos. vai. Então, quando a gente traz o exemplo do campeonato mundial, eu tenho a clareza de que eu quero ser campeã mundial. Uhum. Eu tenho a clareza do planejamento, como eu vou me treinar. Mas eu não tenho como chegar lá na hora e saber com quem eu vou lutar, quais são os detalhes. E às vezes eu nem quero saber isso, porque traz muito mais o meu embate para o momento. Então, existe um processo de desenvolvimento de carreira que as pessoas querem tanta clareza no processo que vira uma procrastinação oculta. A pessoa não faz, porque eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer. Então aí vira uma procrastinação oculta, no sentido de você falta um pouquinho de vontade de querer dar o próximo passo, sabe? De agir, de entender, de lutar. E isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla com o nosso time. Os meus alunos não vão viver isso. Talvez com todo respeito, os futuros alunos do nosso instituto, que a gente está agora na procura do lugar, né? E eu fui para campeonato, eu vou dar um exemplo aqui, Ponta Grossa 96. Ponta Grossa, interior do Paraná. Pra poder traduzir. Próximo de Curitiba ali, né? E aí, tô em Foz do Iguaçu, vou a Ponta Grossa. Não lembro quanto dá isso, 10 horas, 7 horas, não lembro agora. E aí o pessoal chegou e falou: Nossa, que legal! Nós vamos de graça. A prefeitura cedeu o ônibus. Eu falei: Olha que legal, bacana. E aí o que nós fizemos, eu e meu irmão? Minha mãe preparou lanches, pão com patê, essas coisas e tal. A gente embrulhou no papel alumínio e levou na viagem. Quando nós chegamos, o ônibus que a prefeitura deu era o ônibus circular.
Tinha até a mesinha do caixa, que ainda tem hoje, da roleta, Do cobrador. do cobrador. E os bancos eram do que é aquilo? De fibra de vidro, né? E aí, hoje é estofado, na época não era. Não, eu sei qual é. Sabe Eu qual é, sei né? qual é. E a gente A viajou pra zebrinha aqui era desse jeito. Ó. e aí não tinha porta-malas, então as malas É iam um no corredor. acrílico, cara. É tipo um acrílico. É duro. É um plástico duro. É um E aí, plástico se você duro. conhece o interior do PVC, Paraná, sei lá, PVC. você conhece o interior do Paraná em julho, é frio, é muito frio, é tipo -1 grau. E lá fomos nós pra Ponta Grossa. Chegamos lá, 10 horas, né? 10 horas. eu acho que eram umas 10 horas no ônibus. Você viaja, sai daqui sexta-noite, chega lá sábado de manhã, você já vai lutar? Você não vai receber uma massagem, um apoio psicológico, não. Aí você ia pro campeonato. No final do dia, você ia para alojamento militar, água fria. E meus professores na época eram baladeiros. Eles Eles tem papel. Não, eles chegavam da balada, eu lembro até hoje, não vou citar nome aqui, mas eu amo de coração. É. Ele molhava a mão na água fria e fazia assim no nosso rosto. Tuc, tuc, acorda! E ser faixa preta primeiro dan mais novo era tipo ser um milico na época, né? Você pagava caro por isso. E assim, isso meus alunos não vão viver. Mas isso também criou quem nós somos. Sem dúvida. Então, a hora que eu parava, com todo respeito, na frente de um gringo que chegava cheirando a McDonald's na final do Mundial, eu falava, filhão, aqui acabou pra você. É, já era. Você não entendeu o pão com patê que eu comi lá atrás no frio. Entendeu? Então, eu acho que isso forjou. Quiçá a gente conseguiremos aí no futuro criar um cenário desse pra eles, mas vai ser artificial, não vai ser natural. Como é que aconteceu o encontro de vocês? Sua versão ou a minha? Tem que ser a nossa, né? Ok. Pode começar. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela quer saber se você lembra todos os detalhes. É por isso. Sim, eu lembro até detalhes da cena. Então ela, irmã do mestre Raveducci, né, meu cunhado, e eu pra ele a gente tem acho que 2, 3 anos de Você diferença, treinou né? com ele. Então, quando eu comecei a treinar, e aí eu já era faixa preta primeiro dan, eu acho, quando ele começou. Eu era um faixa preta iniciante na faixa preta quando ele começou. E por várias vezes eu fui árbitro dele. É porque ele estava numa idade e graduação que sempre tinha uma disputa bacana. Eu falava, me dá essa categoria para arbitrar. E várias vezes ele ganhou, comigo sendo árbitro. Agora, ele ganhou, né? Porque são 3 árbitros, não é um só. É meu irmão, né? É. E aí eu lembro que passou um tempo, a gente falou disso esses dias. Aí teve um evento que era um camp de treinamento em Curitiba e eu fui de carro. Fui de Foz do Iguaçu. E ele, fica lá em casa. Eu sabia que ele tinha 2 irmãs, que uma já era comprometida desde muito nova, né? A Mariana, casada com o Beto, e estão junto desde sempre, uma história muito bonita. E eu sabia que tinha ela muito mais nova. Então, nós temos 7 anos de diferença um pro outro. Só que isso, quando você tem 18, eu sou um adolescente, ela é uma criança, Sim. não é? E aí eu lembro de ficar na casa deles e ela passando na sala, um apartamento pequeno, e ela passando na sala várias vezes, eu olhando assim, olhando, né? Pô, menina bonita, chama atenção. Postura, ela sempre teve essa coisa da atitude dela, de chegar, de falar. Que era chata. Mas é que era aquela coisa, né? O irmão dela falando, pô, e a gente vai sair, vai comer um negócio e tal, e ela, uma pentelha na sala, assim, vai pra onde, fazer o quê? São coisas que eu lembro, ela não lembra, né? O Silva tava junto, né? O Rodrigão, os caras. E aí, passou o tempo, ela começou no taekwondo, ela começou a se destacar, começou a ir super Se bem. ela não tá lembrando, é sinal de que você se apaixonou primeiro. Não, mas sem dúvida nenhuma. Eu nunca tive dúvida disso. Nunca tive dúvida. E esses dias eu comentei com ela. Eu Nós acho estávamos... que era uma aposta, mas ok. Não, nós estávamos assistindo um seriado que fala muito sobre isso, né? De você ter um evento na vida e você ir para trás e ir para frente, você vê a causa, efeito. Chama This Is Us. E nós terminamos essa série há pouco tempo. Cara, é fantástica essa série. É Eu comecei a demais. assistir, eu não fui até o fim ainda, porque ela é bem extensa, né? Meu tempo tá curto. Mas cara, demais. ela te prende, né? Nossa, incrível. E aí, muitos aprendizados. a ideia do vídeo cara. viral do Benício veio dela, tá? Já volto nisso. Mas aí tinha um episódio que falava, né, sobre o relacionamento de um casal da série que ia, voltava e tal. E eu falei pra ela, falei, nossa, naquele dia que eu te vi pela primeira vez, assim, que eu notei você no apartamento e a gente tá falando que isso é 2004, 2003, eu acho, ou antes. Eu lembro que eu senti algo especial quando eu vi ela. O tempo passou. O que você viu na Fernanda que ninguém via? Eu acho que eu sempre gostei da maneira como ela é autêntica. Isso é uma coisa que eu sempre falei pra ela. Eu sempre falei pra ela que eu sou muito honrado por ela levar o meu nome, Cavenati, mas que a minha parte favorita é a Raveducci. É ela ser a Raveducci, né?
Essa é uma coisa assim que eu acho que é o que transborda nela. E aí, o tempo passou, ela começou a competir. Só que nisso a diferença de idade ainda falava muito, né? Eu já adulto jovem, 21, pagando boleto, e ela entrando na adolescência. Mas aí ela começou a se destacar, o irmão dela foi para os Estados Unidos, e eu vi ela nos campeonatos e tal. Até que um dia, a professora dela era da seleção brasileira, e eu lutava na seleção brasileira. E aí a professora dela ficou grávida. E poxa, e quem é que a gente vai colocar no lugar? E na época nós tínhamos 4 homens muito bons na equipe, que não perdia por nada. E aí eu falei, tem a irmã do César, a irmã do Raveducci, aquela menininha que sempre ganha os campeonatos. Põe ela. Não, ela é muito nova, menos graduada. Põe ela que a gente garante ela. No fim foi ela que garantiu a gente. E aí o tempo passou, começamos a lutar na seleção brasileira, e eu acho que o que sempre foi muito genuíno é que nós sempre tivemos uma amizade muito grande. A gente chegava, brincava um com o outro, se exigia. Às vezes o técnico chegava e falava, dá um confere lá na Raveducci. Aí lá ia eu soltar um chutão nela pra tentar acalmar ela e tal. Enfim. Tá roxo mesmo. E aí nessa época também, fazendo a história curta, cada um tava num relacionamento que nós saímos da mesma maneira, né? Nós entramos com a bunda Entendi. e nossos cônjuges entraram com o pé. E aí eu acho que nisso a gente se encontrou depois. Passou um tempo, a gente se encontrou e foi nesse Mundial de 2009, foi no primeiro título dela que eu vi ela de maneira diferente. O que que eu vi nela, né? Então eu vinha tentando o Mundial já há 4 anos e nada. Então 2006, 7, 8, 9, já estava no meu 4º ano. E ela vai e ganha. Olha, eu sempre digo isso pra ela, bonita ela sempre foi. Mas naquele dia eu vi a mulher que ela estava se tornando. Ela ainda tinha 18 anos, mas eu sabia o que era necessário para ser campeão mundial. Eu estava tentando e não estava conseguindo. E eu vi ela vencer, tira o título de questão, a pessoa que ela se tornou. Então eu falei, cara, a mulher dessa pode tudo na vida. Olha o que ela acabou de fazer, né? Ela fez o inédito. E aí foi quando eu falei assim, nossa, eu vou me aproximar dela. Aí ela chega no jantar de comemoração com um vestido preto e o resto é história. Não, mas antes disso, né? Eu estava nos Estados Unidos e a minha mãe tinha ido junto para esse campeonato. Os alunos do meu irmão tinham levado a minha mãe de surpresa para ele, porque ele morava nos Estados Unidos, estava um tempo sem vê-la. E aí ele achou que eu estava no mesmo quarto da minha mãe. E ligou pro quarto para querer saber se eu sabia o ringue que eu ia competir. Deixa eu me defender. Eu era chefe do departamento de torneios da América do Sul. Eu tinha que garantir que todos soubessem ringue e horário que iam competir. A minha Não mãe, chegar atrasado. Esse E tá nem bom. ir pro lugar desligou, errado. minha mãe desligou e falou assim: não é possível que ela está aqui para isso. Ela treinou, que ela não vai saber o ringue que ela vai competir. A minha mãe já me conhecendo, sabia que eu tinha tudo isso mapeado. Ela achou estranho. Ok, passou um tempo. Posso contar minha versão? Igual This Is Us, tem as versões, né? Tem. É. E aí eu tô no quarto, tomar coragem, vou ligar pra Raveducci. Tomar coragem. Tomei coragem, vambora. Peguei o telefone e liguei pro quarto dela. No que eu liguei pra chamar ela pra, sei lá, trocar uma Você ideia... falou, Master Raveducci, você Não. sabe o seu ringue. Não, nem master ela era ainda. Tava longe de ser, faltava 20 anos. E aí eu liguei, no que eu liguei, entrou meus camaradas no quarto. E eu e mudei para um discurso formal. Não, só gostaria de confirmar. E aí, pessoal, tava fazendo as confirmações aqui, eles, beleza. Eu ia começar a trocar uma ideia, os caras entraram, e a mãe dela, e eu, não Mas foi sabe agora. que, assim, dentro do ambiente da arte marcial, fazendo um paralelo com o futebol, tem as Maria Chuteira, que eles trazem na arte marcial as Maria Faixa Preta. E meu irmão, sendo uma pessoa muito forte, muito presente na arte marcial, Influente, né? muito influente, ele sempre tomou muito cuidado para a irmã não ser mal falada dentro da arte marcial. Então ele falava assim: não quero saber você se relacionando com ninguém, tarará. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 3 anos com uma outra pessoa que era faixa preta. Então, ok, esquece a vida e segue o baile. Tá bom. Nesse processo, quando a minha mãe começou a entender, ligou o radar. E mãe é mãe. Hoje eu, como mãe, a gente percebe Sim. muito mais, né? E aí, voltei pro Brasil e ele me mandando mensagem. Eu falava pra ele: não, esquece, isso é uma aposta que você fez com teus amigos. Eu não vou entrar nessa. Esquece, eu não vou. Trazendo pro jargão popular, quem vai pegar a campeã mundial, entendeu? E eu falava assim: não, eu não quero, eu tenho que me posicionar. E assim, isso é um posicionamento de uma mulher faixa preta que é diferente. A gente percebe depois no sentido de acreditar nela mesma. E de ser assertiva, enfim. Até que ele foi pra Curitiba. E opa, ele viajou, foi pra Curitiba pra me encontrar. Deixa eu fazer um parênteses, eu não gostava de Curitiba, tá? Não gostava, eu morava na praia. Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: deixa que eu me entendo com seu irmão.
Se você quer isso, vai, e eu Vai ser entendo com seu feliz. irmão. Aí eu, opa, minha mãe não falaria isso por qualquer Tá vendo motivo. como a gente vai descobrindo como as rivalidades começam? E cá estamos nós, quanto tempo depois? 17 anos, né? 17 anos depois. Quando é que você percebeu que o Cavenatti era mais do que um atleta pra você? Quando ele foi pra Curitiba. Nós sempre fomos muito amigos, de verdade, assim, eu tenho um relacionamento com muitas pessoas na arte marcial de amizade, então Sim. é algo, mas quando eu vi ele indo pra Curitiba e ele falando justamente isso, que ele enxergou o além da faixa preta, porque assim, particularmente, eu sei que eu tenho uma boa técnica, mas a boa técnica, ela não vai durar pra sempre, né? Vai chegar uma hora que hoje eu vou lutar com os adolescentes, com as meninas, e elas me deixam assim. Sim. Então, o meu papel hoje como professora, como mestre, é fazer com que elas tornem-se melhores do que eu na idade que elas estão. Então, eu pego uma menina hoje, inclusive a filha do Mr. Menezes, o Sr. Redstone. Ela com 14 anos, ela é faixa preta. E eu com 14 anos eu estava começando. Então, assim, qual que é meu papel? Qual que é a minha visão como líder de deixá-la muito melhor e mais afinada e lá na frente? E quando ele falou isso, olha, eu enxerguei esse lado e ele, e assim, dando 2 passos atrás, né? Ele tratava muito bem a ex-namorada dele. E no momento em que eu levei, né? Terminaram comigo, eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu só queria alguém que me tratasse como o senhor Cavenatti trata a fulana. Aí minha mãe Profetizou. falou, né? E ela fala até hoje Profetizou. isso. É. E eu não lembro. Palavra Aí tem quando ela poder, né? chegou pra mim e falou, deixa que eu me viro com seu irmão e vai. Depois ela me falou, você lembra que você me disse isso? E eu, não, dela, pois eu lembro. Então vai, porque é dessa forma que você vai querer ser tratada. Nessa conversa, você acha que as mulheres, talvez especialmente no Brasil, elas não se valorizam? Muito. E esse é um lado que eu tenho levantado muito e que eu tenho orado muito, porque é um chamado que tem vindo. Já vou eu chorar, né? Minhas emoções. As mulheres não entendem o poder delas. No momento em que elas entendem que elas podem falar sem ser subjugadas ou sem e que elas não vão ser taxadas como Maria Faixa Preta, entende? Que elas têm uma personalidade, que elas têm algo a entregar, é um, é um nível diferente. E eu acredito que mulheres levantam outras mulheres. Uhum. Então, assim como eu fui levantada pela minha mãe, pela minha irmã, por um histórico de mulheres fortes, agora é como se fosse um chamado para eu trazer. O que é uma defesa pessoal? Então, quando eu trago defesa pessoal do tatame, não é só a parte física. Então, dificilmente a gente vai chegar no momento em que eu vou bater num homem na rua. Pode acontecer? Pode. Mas antes disso acontecer, você passa por uma defesa pessoal mental, emocional, moral. Então, às vezes, da mulher se deixar ser tratada de algumas formas. E ao invés disso, você se posicionar. Então, quando a gente fala, né, do relacionamento, eu tive que me colocar como uma posição mais assertiva. E todo mundo tem uma energia feminina e masculina dentro. E dentro da arte marcial, eu soube posicionar com a minha energia masculina. Mas não significa que eu vou ser masculinizada. Então, da mesma forma que um homem pode ser protetor, pode cuidar, pode amar, pode beijar os filhos com a energia feminina, ele pode proteger, ele pode prover, ele pode procriar, ele pode, né, defender. Então, isso é um chamado que tem sido grande para dentro das mulheres, principalmente nas corporações. Essa conversa dá um outro podcast. Abriu uma avenida aí. Eu tô até com medo de Dá. puxar esse fio aqui, mas uma última pergunta sobre isso. Você acha que esse movimento feminista quis feminilizar o homem? Sim e não. É delicado porque a forma como você enxerga. Porque você falou que a mulher tem um lado feminino, um lado masculino, Exato. o homem, imagino que também tenha. Também tem os dois Tem, lados. tem. Todo mundo tem os as dois duas lados, né? energias, né? O que acontece? A minha força, ela tem a luz e a sombra. Ela pode proteger ou ela pode machucar. Isso para os dois lados. Então, quando a mulher tem dentro dela o feminino curado, ela tem força para se posicionar. Quando o homem tem o masculino curado, ele tem força para escutar outra mulher. Isso tem a ver com autoestima, com 100%. autoconfiança, e o Criação. esporte ajuda nisso. Criação. Muito é criação. E Cara, principalmente na primeira janela da infância. Então, quando o teu subconsciente está aberto, o que foi ensinado? O que você viu? O que você presenciou? Né? Então,
é uma geração que presenciou muita briga, aonde era normal, era uma mulher apanhar, entende? E aí você vem num movimento que é totalmente o oposto, que não pode, vai tentando suprimir. E as Mas na crianças verdade, aprendem mais com o que elas veem do que com o que o Não, sim, pai elas fala, aprendem né? 99% com o que elas veem e escutam. E assim, pela história, só por essa conversa que a gente já teve até aqui, deu para ter uma ideia do porquê que vocês têm uma escola, né, uma academia, não sei qual é o nome É certo, escola, se é né? escola ou Escola de arte academia. marcial. Mas quando é que foi que nasceu essa ideia de montar o K-Rap? Olha, o K-Rap ele veio, tem um momento crucial, né, da história dele. Então nós dois estávamos lá, no Taekwondo e tal, e durante a pandemia, então nós já estávamos aqui há 4 para 5 anos. Durante a pandemia, o Taekwondo em geral no mundo teve um movimento de dissociação. Então, fazendo a história curta também, né? A família detentora do Taekwondo, a famosa família Lee, e os CEOs, e aí tiveram vários momentos ali que eles criaram outras vertentes. Então, é como se fosse assim, Você sabe que da Ferrari nasceu a Lamborghini, da Lamborghini nasceu o Pagani, do Pagani nasceu... E aí foi indo, né? E aí, nesse contexto, nós nos vimos diante de um momento assim que nós falamos, olha, nós vamos fazer parte de uma organização, 2 ou 3, mas que tal nós criarmos algo nosso? E esse algo nosso estar associado à organização XYZ. Sempre vai ter. Então, foi o momento que nós entendemos que o nosso manifesto se fazia através do K-Rap. Porque às vezes, quando você está ali numa organização 100% detentora dos teus direitos, por assim dizer, você tem que dançar aquela música e tá tudo bem. Eu acho que só que você só pode ir até aquele volume, você não pode subir o volume. Então nós entendemos que nós conseguiríamos nos expressar melhor através de uma marca própria. Aí nasce o K-Rap. O K-Rap, a tradução de K-Rap, quando você está executando a técnica e solta o grito, o nome desse grito é K-Rap. E aí quando você vai para a etimologia da palavra, o Ki é energia, o Rap é harmonia. Então você harmoniza a sua energia interior com o meio. E ela sempre foi muito conhecida pelo grito dela, pela imposição dessa energia que ela solta no grito. No campeonato mundial tinham 60 rings, eu tô lá no palco trabalhando nos bastidores do campeonato, eu sabia o ringue que ela tava pelo grito. Eu escutava naquele ginásio enorme o grito, ó, a Fernanda tá lá. Então, assim, tem a característica dela, do grito, tem o nosso manifesto e tem essa filosofia de você querer que as pessoas mudem de dentro para fora, o que rapa. Então, ou seja, a mudança é de dentro para fora. Aí nasce essa. É mais do que uma marca, é uma filosofia e hoje virou um estilo de vida. O que rápido. Eu me arrisco a dizer que virou um estilo de vida. E aí essa multiplicação veio justamente porque as pessoas entenderam que transcende o tatame. É uma escola de taekwondo É. diferente das É uma outras. escola de vida, né? Ali se fala sobre tudo. Você começa a faixa branca, mas tão breve você vai começar a ouvir falar sobre modelo mental, sobre alimentação, sobre empreendedorismo, tá tudo em voga, sabe? Uhum, Até uhum. no nosso programa chamado Que Rapcast, onde a gente aborda isso fora do tatame. O que mais se fez presente na pandemia, e que eu até acho que foi o que nos salvou, por assim dizer, foi você destacar a mentalidade faixa preta. Então, o que que uma pessoa que nunca pisou no tatame, ou quem pisa no tatame, mas está sem tatame na pandemia, consegue trabalhar? É a mentalidade. E aí nós organizamos isso muito mais por parte dela, de você organizar como é que eu ensino a mentalidade da arte marcial para uma pessoa que está lá em casa temendo o estado pandêmico, né? Não era só, vocês não queriam só ter um negócio, vocês queriam transmitir essa filosofia, esse estilo de vida para outras A pessoas. última coisa que eu pensava era o negócio. na verdade, principalmente quando veio a pandemia, que aflorou tudo, né? A gente viu pessoas desesperadas e a gente não sabia o que fazer. Então, quando a gente vai para uma luta, eu não conheço meu oponente. Eu nunca vou menosprezar, mas eu vou confiar no meu jogo. Então, quando a gente entrou numa pandemia, a gente falou justamente isso. A gente não conhece nosso oponente. A gente não conhece esse vírus, ninguém conhece. O que a gente vai fazer? Vamos respeitar, então, respeitar todas as medidas de segurança e vamos abrir com o jogo que a gente tem. Então, a gente reuniu a equipe, a gente sempre, assim, priorizou cuidar da nossa equipe, porque a forma como a gente cuida do time é a forma como eles vão cuidar dos alunos. Então, esse é um processo em cascata, né? A gente reuniu, gravou tudo, uma semana muito rápida. Na semana seguinte, eu contratei, sei lá, 3, 4 sistemas do Zoom, abriu aula paralela, eu criei o mesmo cronograma que a gente tinha nas aulas fisicamente, a gente foi para o online. Então, os alunos nos deram uma resposta de que a gente virou muito mais rápido a chave do que as próprias escolas. Sim.
Mas por quê? A gente foi entender, mas por que a gente virou? Pelo modelo mental. Porque eu não sabia quem era meu oponente, eu não sabia por quanto tempo isso ia durar, e a gente virou muito rápido. Nesse processo de lives infinitas, a gente também teve que abrir live e foi muito bom para os nossos alunos. Então, a gente falava, principalmente para os pais dos alunos: pais, vocês são os primeiros jornalistas dos seus filhos. Se vocês reagem com desespero e com insegurança, é assim que seus filhos vão seguir. Então, por favor, mantenham o horário das aulas, mantenham seus filhos uniformizados, estejam do lado deles para fazer dupla com os seus filhos durante as aulas. E nesse processo, vários alunos começaram. Pais de alunos que estavam fazendo dupla com os filhos ou para motivar os filhos a não desistir no meio do caminho. E aí eles trouxeram, opa, então nessa jornada da Covid, a gente entendeu que quanto mais a gente transbordava na vida dos alunos, mais tranquilo a gente ficava. Então a gente ocupou o horário de todo o time. Foi. Eu pedi carta para todos os alunos. Foi assim, não quero carta genérica, eu quero carta personalizada. Não existia chat GPT, viu? Eu quero Tinha que ser carta criativo mesmo ali, né? Escrever, e punho. assim, vários alunos liam as cartas e era exatamente a sensação que eu queria, que o aluno olhasse e tivesse a característica dele na carta, dele sentir que aquela carta foi escrita para ele. Então, trazer essa personalização, esse cuidado e essa luta. Então, foi o que a gente fez para poder transformar. E nessa caminhada, durante a pandemia, teve a dissociação da organização e eu pensei, mas a gente já tem algo diferente. Nós temos a nossa luta interna e foi quando nasceu o Que Rápido. Então, veio de um processo de muito autoconhecimento nosso, de um transbordar na vida dos alunos, em meio a um desconhecido que a gente tinha, que era a Covid. Teve alguma fase difícil, assim, no empreendedorismo, não na filosofia, né, do que vocês queriam passar, mas quando vocês montaram um negócio mesmo, é um CNPJ, né? Qual foi o momento mais difícil, assim, que vocês passaram? A gente pode elencar, né? Acho que assim, acho que o ato de você empreender já é muita coragem. Sem dúvida. Tá né? tomando risco ali com o teu dinheiro. Totalmente. Então, assim, quando a gente traz, nós somos, então, eu sou formada em educação física, toda, né, no tatame, eu tenho meu resultado. Beleza, abri um CNPJ. Agora eu sou uma empreendedora, eu sou empresária, eu tenho que saber o outro lado. Então, peraí, a faculdade não me preparou para isso. A vida não me preparou para isso. Qual que é o outro lado que você precisa? Aí você começa a ajustar. Opa, como é que faz esse negócio de imposto? Quem são as pessoas? A gente teve um erro muito grande no começo com a contabilidade. E aí depois a gente trocou, e são os nossos contadores até hoje, que nos ajudaram a triangular por um erro simples da contabilidade. Sim. Por eu ter confiado numa empresa e que me orientou de uma forma errada. E eu tive que pagar o preço. Então, a gente foi trazendo, sempre aprendendo com o processo. Uma dificuldade muito grande foi quando a gente teve que abrir a segunda unidade. Eu acho que dando um passo atrás, assim, tiveram vários, né? Em Floripa, quando ela veio de Curitiba, eu estava desfazendo uma sociedade que me custou muito caro na época, financeiramente. Claro, custa muito mais o emocional, né? Grande amigo, tal, enfim. Aí a vida andou, mas o financeiro. Quando nós chegamos aqui em Brasília, então você imagina, estamos chegando de Florianópolis aqui, a gente conhece o mesmo que as pessoas conhecem na TV. Tínhamos feito algumas incursões aqui para fazer cliente oculto, tal, vir, fechá-la. Aí nós fizemos a obra da 115 Sul à distância, pelo WhatsApp com o pessoal que estava cuidando. Chegamos aqui dia 3 de janeiro e tinha que inaugurar dia 12. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá tudo do avesso, tal, e metemos a mão na massa, pintura, elétrica e tudo mais. No começo, nós contamos isso num podcast recente, nós alugamos a loja da 115 Sul e a gente morava na parte de cima. Então, no comecinho. Não pode, mas era o que dava. E aí no comecinho falou assim, poxa, pagar aluguel, né? Como é que vai ser isso? Então, você imagina, você mora na parte de cima, dá aula na parte de baixo, não conhece ninguém. E aí as pessoas falam, não, mas aí é só conhecer. Cara, mas pensa no teu dia a dia. O cara que você compra pão não é mais o mesmo. O cara que você corta o cabelo vai começar do zero. São detalhes que ninguém vê, entende? E aí estamos eu e ela lá, você tinha 25? 24, eu tinha 32, 31, 32, muito novos, né? E aí foi aquela coisa assim, imersão 24 horas, 7x7, o tempo todo. Eu acho que ali foi o momento que realmente Deus falou assim, dá o próximo passo, vai. 6 meses depois a gente comprou o nosso primeiro apartamento, que foi esse de Águas Claras que eu comentei ainda há pouco. E a vida andou e foi, mas assim, quando a gente olha para esse começo, nossa,
Hoje, com 2 filhos, aí a gente olha e só se pergunta, como? A gente sabe a resposta, foi Deus. Mas é aquela coisa que fala, meu Deus do céu, nós fizemos isso, sério? Então, o empreendedorismo vem isso, né? Vem de uma decisão que você vai contra tudo e todos. Vale lembrar que na época, o Brasil estava vivendo um impeachment, estava vivendo Crise uma econômica, né? mudança na economia, um dólar de 3 indo para acima de 4, Quase 5 a 5. primeira vez na história. Então foi todo aquele contexto, assim, mas muita fé em Deus e muita fé no nosso trabalho, muita fé na proposta, né? E assim, o que muda a chave é a organização. Então, normal, assim, da arte marcial, as pessoas são muito artistas, né? Então, às vezes as pessoas são muito boas no produto final, só que aí a gente traz, peraí, mas nós somos empresários e empreendedores, nós temos que ter tudo organizado. Então, hoje, quando a gente olha, a gente tem um jurídico, tem um RH, Ah, tem... hoje tem marketing, tem não sei o quê, hoje Mas tá tudo mesmo Tudo bem bonitinho. estruturado, mas né? mesmo assim, a reunião de comunicação de alinhamento tem que estar em dia. Tem A que estar em gente dia. tem que saber fazer o raio-x e o principal, se a gente vive o que nós ensinamos, a gente ensina disciplina. Como é que eu trago para uma empresa disciplinada? Pois é, e aí vocês têm acho que 10 unidades 10 hoje, aí unidades. em Brasília. São, São 10 unidades, 13 CNPJs. em Brasília, é Asa Sul, Sudoeste, Lago, Jardim Botânico, Noroeste, pontos de ensino. Pontos de ensino é um CNPJ, mas a gente atua em 3 lugares diferentes. E como vocês conseguiram crescer sem perder essa filosofia aqui rápido? Rapaz, Time, pessoas, pessoas. pessoas. É contagiando esse primeiro escalão do time que nós tivemos. E aí, talvez o espectador não saiba, mas vai ouvir falar desses nomes no que rápido. É o Mr. Haddad, o Mr. Salomão. Depois vieram instrutores de fora, um mais maravilhoso que o outro. Mas eles pegaram o DNA e a cultura que rápido. Eu costumo dizer que o time que nós mais trabalhamos foi o time pré-pandemia. Esses caras que estão conosco desde antes da pandemia e passaram pela pandemia com a gente, eles estão conosco até hoje. Eles são o que a gente chama dos colarinhos pretos. Colarinho preto é tipo uma faixa preta, só que vem na lapela do uniforme, que indica que você é um instrutor certificado. E todos os nossos colarinhos pretos hoje são de antes da pandemia. E você sabe que, por exemplo, quando você tem uma situação que te exige muito e você está em grupo, isso marca a tua vida, né? Você fala, pô, os veteranos de guerra, todos eles se conhecem, devem ter grupo no WhatsApp e se encontram uma vez por ano. Esse é o meu pelotão da pandemia. Então, esses caras que passaram com a gente pegaram esse DNA, pegaram essa cultura. Depois a gente multiplicou. E aí você fala assim, é de maneira sistêmica? É de maneira planejada? Mas é muito coração. É muito você conseguir transmitir qual é o teu propósito, a pessoa comprar a ideia e trazer isso para a vida dela. E assim, quando a gente traz as graduações, também para os níveis de instrução, você tem que trazer os níveis de instrução de acordo com a maturidade da pessoa. Recentemente a gente foi num sushi comemorar aniversário de casamento, e aí eu vi que tinha no uniforme faixa branca. Aí a gente da arte marcial perguntei: o que é isso? Ele falou: não, a gente separa os garçons pelo tempo de casa, alguma coisa assim, de acordo com a faixa que ele Legal. tá aqui. E eu falei: exatamente o que a gente faz com o O time. dono deve fazer arte marcial em algum lugar. Ah, Realmente, né? Ou japonês, tem né? uma ideia, né? Hoje tem lançamento faixa preta, e você tem um grau de escalonamento. Então, o que a gente faz? O nível de responsabilidade e conhecimento você tem que passar de forma, né, escalonada. Então, às vezes, a pessoa que acabou de chegar, ela tem que aprender o básico. A Sim. E cultura. é passo a passo. Então, quando a gente fala de cuidar das pessoas, é entregar o conhecimento de acordo com a maturidade que a pessoa pode receber. E o K-Rap é uma escola de artes marciais, pelo nome. Mas só se ensina taekwondo lá ou tem alguma outra É que modalidade? é só o taekwondo, né? Nós somos especializados nisso. Mas o taekwondo, o nosso estilo, e hoje a gente não erra em dizer que é o estilo K-Rap, ele é isso, né? Ele começa com a arte marcial, mas ele é modelo mental, ele é trazer a família para dentro. Depois ele vai enveredando aí para performance. Hoje existe um programa muito legal que está crescendo, que é o K-Rap Academy, que é uma escola de performance, mentalidade, onde também se formam novos professores. Fala sobre empreendedorismo, fala sobre modelo mental aplicado no dia a dia, com os 3 pilares, né? Clareza, planejamento e ação. Então, assim, tá tudo dentro do taekwondo. Não é necessário exatamente outra arte marcial para poder levar tudo isso. Seria só mudar a embalagem. É a nossa base, né? Taekwondo é a nossa base, mas é isso. Fernanda, para quem quiser fazer aula lá, qual é o começo e o fim do taekwondo? É faixa branca e aí vai passando quais são as fases até chegar
A sei lá, faixa branca, sétimo dan, eu não sei como é que a faixa branca ela é o começo. Então, dependendo da idade que a pessoa começa, existem os programas. Então, por exemplo, a nossa filha, a Serena, de 1 ano e 4 meses, é faixa branca. Já tá fazendo lá Já aula. faz. Que E ela legal. entra num programa que a gente chama de Baby Littles. O nosso filho, Benício, de 4 anos, que também começou com 1 ano e 4 meses, hoje ele é faixa branca do jacaré, do Kobe. Por quê? Até os 7 anos de idade, os alunos vão ser sempre faixas brancas. A diferença é que eles vão passando de bichinho para bichinho. E esse sistema, que são os Littles e Baby Littles, o que a gente trabalha? Cada animalzinho tem uma característica. Então, por exemplo, a gente traz que o panda, que é um bichinho, ele é um panda agitado. Aí a pessoa vai falar, mas o panda não é agitado. E a gente fala, sim, seu filho não é indisciplinado. Ele está. Ele está indisciplinado. Então a gente já faz essa primeira diferenciação do ser Falar pro meu estar. irmão botar o João lá. Primeira Ninguém tá diferenciação conseguindo segurar a fera. Que do idade ser ele tem? estar. 2. Pronto. Essa é uma turma que a gente estava falando hoje, inclusive, com um sócio sobre isso. A gente traz muito do desenvolvimento motor, psicomotricidade, a parte especializada da arte marcial que a gente consegue, através da parte motora, entrar na parte psíquica. Então, quando uma criança obedece, primeiro, a criança com 2 anos de idade, ela tem a parte motora solta. Então, a aula tem que ser para gastar energia, só que tem que ser uma energia direcionada. Então, é uma fase extremamente especializada e que a gente incute nos primeiros anos de vida exatamente o que a gente acredita. E quando os pais estão perto, os pais conseguem reforçar em casa, em outros ambientes, o que a gente fala ali. Nesse processo, quando passa dessa fase dos littles, aí sim entra numa graduação tradicional. Aí tem branca, aí tem as graduações faixas coloridas, até chegar na faixa preta. Qualquer pessoa pode começar de qualquer idade Qualquer pessoa. e conseguir cumprir todas essas etapas. Exato. É A só grande querer. diferença é, diferente de uma escola regular, que é todo mundo no mesmo ano, você tem que estar nessa idade, com essa série, com essa. Enfim. Lá é a sua jornada. Então, às vezes, a gente pode ter começado juntos e cada um tem um objetivo diferente, e às vezes um vai chegando diferente, no tempo diferente, na faixa preta. Então, não é uma corrida, não é uma certeza que você vai chegar nesse prazo na faixa preta. Cada um vai ter o seu olhar individual. Então, existe um sistema, mas a jornada, ela é individual. Eu considero que toda criança deveria ter a oportunidade de praticar qualquer esporte que seja, né? Uma arte marcial, ou um futebol, um basquete e tal. Se envolver com o esporte de alguma forma, né? Por uma questão de saúde e desenvolvimento motor. E também, se possível, fazer algum instrumento musical, que também desenvolve bastante a criança. Ele é baterista. Ele não Oh! falou, mas ele é baterista. Pô, você tem que assistir o episódio do Daniel Oliveira. Ele é um baterista, cara, mundial esse cara. É mesmo? Ele tem uma escola de bateria que chama Instituto I Do, né? E o episódio com ele tá sensacional, um cara muito bacana. Eu tô querendo levar o Benício pra bateria, ele já fica batucando Agora o dia com inteiro, Bafão. pronto. Cara, conhece lá, é Achei que o eu lugar. não lembro, eu não fui lá ainda, pra você ter uma ideia, mas não lembro se é as Sul ou Asa Norte, mas ele tocou em todas as casas aí famosas do mundo inteiro. É um cara fantástico, assim, um gentleman. Né? Eu gosto Desculpa o Mas meu as inglês. crianças fazem música, eles fazem natação, É, eles tiveram- fazem idiomas, tem algumas coisas que são nossas premissas básicas junto com a arte fazendo marcial. um Eu adendo. perguntei, eu tô falando isso? Desculpa Claro, não, por interrompê-lo. favor. Qual a importância, para você que é mãe, né, tá vendo teus filhos lá, qual a importância dos pais colocarem as crianças para praticar um esporte? De uma O que- forma, como é que a criança vai entrar lá no K-Rap e como é que ela vai sair? de uma forma geral, a gente só consegue trabalhar esses valores invisíveis praticando. Então, como que a gente fala sobre resiliência? Você tem que colocar a criança de uma forma para se frustrar, para ela ser resiliente. Só que quando você coloca isso de uma forma intencional, dentro de um ambiente seguro, controlado, você consegue mapear quais são as emoções da criança e já entrar e confrontar a criança no momento certo. Então, às vezes, a criança não conseguiu quebrar uma madeira, que a gente tem, todas as aulas têm quebramento de madeira reciclável. E isso é uma coisa que as crianças amam. Aí a criança tentou uma, tentou duas, tentou 3 vezes, aí o professor vai falar assim, olha, então na próxima vez você tenta de novo. E aí a criança volta para casa sem quebrar madeira. Então Frustrado. é nesse momento que a gente consegue trabalhar a resiliência. Você não consegue só chegar e falar, meu filho, porque você tem que tentar de novo. A criança, ela aprende na prática. Então, a participação dos pais, ela é fundamental para poder fazer essa conexão de uma pessoa que ela acredita, de uma pessoa que ela tem o valor, o reconhecimento, trazendo a lição que foi passada na aula.
Então, essa interação de pais e professores em prol da criança é o que vai determinar o futuro e a educação dela. Então, se os pais acreditam no ambiente que a criança tá, então vamos imaginar que ela tá num ambiente de basquete, tá? Que eu vim do basquete também, eu amo jogar basquete. Na prática que você vai trabalhar o coletivo. Tem uma pessoa que é fominha, como é que você vai aprender a trabalhar em grupo? Então, opa, você está dentro de um ambiente controlado, que você confia no teu técnico e os pais estão atentos e cientes. Tô com meu filho no futebol, e aí meu filho errou um gol, e todo mundo, como é que você vai trabalhar? Peraí, isso acontece. Vamos pegar outros jogadores que também já perderam um pênalti. Isso não define quem ele é. Então, cada oportunidade você consegue na prática. E da mesma forma, meu filho ganhou um campeonato. Filho, deixa cá. Olha só, você tem que comemorar, deve ser comemorado, mas você nunca deve se achar o melhor porque você ganhou um campeonato. Você tem que valorizar. Por que você ganhou? Porque você teve esforço. Nem Então, diminuir o outro por conta Não, disso. mas, é então, humildade, né? quando inclusive nós vamos ter o nosso campeonato agora nos dias 22 e 23 de maio em Brasília, vem algumas pessoas de outros estados. A gente fala justamente isso para os nossos alunos. É um momento em que você consegue, na prática, se testar em um ambiente controlado, em um ambiente seguro, aonde ninguém vai atacar ninguém, para você se testar para o próximo nível. Então, o esporte é você joga na prática, na lata, quem de fato a pessoa está se tornando. Teve algum exemplo assim de uma criança que entrou lá e se transformou? Os pais falaram, cara, depois que meu filho veio aqui, a vida mudou. Toda Tem um semana. exemplo marcante assim para vocês? Marcante. Tem Agora, vários. agora mais recente eu tô vendo o Sr. Takaki, né? Assim, dentre tantos, tantos, tantos. E assim, realmente, são dezenas, se não centenas. Mas esse menino se destaca porque, de novo, ele era um improvável, e a mãe sempre muito ansiosa em relação ao resultado dele. E fazendo a história curta, a, Deus levou a irmãzinha dele há 2 anos atrás, acometida por um câncer, enfim, né? E antes dela partir, nós tivemos o privilégio de formá-la faixa preta numa cerimônia particular, e esse menino, ele e a mãe vão se tornar faixa preta, se não em maio, no fim do ano agora. E a transformação desse menino, assim, é comovente, é de uma força. Depois que eu vi eles viverem isso, e eles são meus vizinhos lá no condomínio onde a gente mora, meu conceito de problema mudou. Mudou totalmente, não é? E ele é um menino vindo, tranquilo, humilde, como eu digo, fisicamente, tecnicamente, muito improvável, e hoje está à beira da faixa preta, junto com a mãe, nessa jornada. Então vão ser 3 faixas pretas em casa, né? E esse menino aí, para mim, ele provou que qualquer barreira que nós tenhamos é só mental, é só... Você tá gravando vídeo com teu filho, o Benício. Tô. Teve um vídeo aí que viralizou. Por que você Rapaz, tá gravando vídeo com teu filho? É para mostrar que todo mundo é capaz, ali de uma criança pequena já consegue desenvolver alguma coisa? Qual é a motivação que você utiliza para fazer isso, Cavenaghi? bom, dando um passo O que você quer atrás, mostrar para as pessoas? desde que ele nasceu, e agora é a Serena também, eu sempre penso assim, a nossa mídia social, o que que eu quero que daqui a anos, quando eles entenderem o que que é uma mídia social, um vídeo, o que que eles vão ver lá? Então, o que que eles, sei lá, daqui 10 anos o Benício vai voltar no meu perfil e olhar e falar, o que que meu pai postava, não é? Então, eu sempre penso nisso quando eu vou fazer uma postagem. Recentemente, nós mudamos um pouco esse programa dos Littles e Baby Littles que ela estava comentando, então, crianças abaixo de 6 anos, com a implementação das histórias. Porque Jesus Cristo ensinava através de perguntas, histórias e analogias. E crianças adoram histórias, principalmente a repetição. O Benício mesmo assiste o Toy Story se deixar a semana inteira. Ele só vê televisão no fim de semana, mas ele vai escolher sempre o mesmo desenho por causa da previsibilidade e tudo aquilo, não é? Então nós criamos pequenas histórias que contemplam os valores da arte marcial. A última agora é o leão, então você imagina o leão, o rei da selva, né? Passando por um problema de autoestima. Quando que um leão vai ter problema de autoestima? Mas toda criança tem quando vai dar o próximo passo. Então esse leãozinho, ele é um personagem fazendo aula e ele é convidado para um campeonato e ele duvida de si mesmo. Aí ele recebe o apoio e validação dos pais, dos amigos e do professor dele. Ele se supera, ele consegue concluir a participação dele e aí tem essa coisa da autoestima, mas isso é baseado na palavra. Eu trouxe para essa historinha Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E um dia, eu sempre gravei vídeo com o Benício, sempre gravei mais para ter memória com ele. Alguns ficavam muito bons, eu postava, e outros, aí um dia ele pega o celular dela e grava, tudo posso naquele que me fortalece.
Que é Deus. Do mais absoluto nada. Ele tem 4 anos. Ele pegou o celular e gravou. Tudo posto naquele que me fortalece, que é Deus, que tá lá em cima. E fechou o vídeo. Eu falei, gente... E numa naturalidade que foi assim. Tanto que ele filmou. Uma decisão outros própria, né? vídeos, Vamos fazer Ele isso gravou. aqui. Ele gravou. Em janeiro nós estávamos dando um treinamento. Eu não lembro o que foi, um desenho que ele fez. E você filmou. Ele desenhou a Arca de Noé. Ele desenhou a Arca de Noé, que Noé é uma das. Noé e Jonas são as duas histórias favoritas deles, as duas passagens, né? E aí ele gravou, ela gravou e o Benício falou: Mamãe, manda pra Jesus? Aham. Como se fosse um Você acesso, não é? Porque ele. Manda um WhatsApp aí pro Manda um Jesus, WhatsApp pra ele, manda pois esse é. vídeo aí pra ele. E aí eu fui me comovendo com isso, mas ao mesmo tempo percebendo o poder que tem a repetição. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, nós criamos as nossas crianças com valores cristãos e os preceitos da arte marcial. E o que viralizou nesse vídeo, eu acho que foi porque foi muito genuíno, pai ensinando filho no tatame, e ele deu um show à parte ali, né, na interpretação dele. Foi uma dica útil e também teve esse gancho que foi você ter o telefone gravado dentro do tênis e aquilo ali chamou a atenção. Mas o meu intuito é mostrar justamente qual o poder de transformação que tem da arte marcial nas crianças, principalmente se tiver a presença dos pais. Se tiver a presença dos pais. Muito com ele sobre isso, né? Da gente não colocar o Benício numa situação desconfortável pela idade dele. Então, tudo que ele falou no vídeo, depois eu fui perguntar para ele, Benício, Não é ensaiado. o que você faria nesse momento? E ele repetiu exatamente as mesmas coisas. Então, o que ele está repetindo, ele está transbordando. E o que a gente tem falado para ele é justamente isso. Filho, como é legal a gente poder ajudar outras crianças. Então, quando a gente fala de defesa pessoal, ele saber o nome dos pais, ele entender que ele tem que estar sempre perto, que ele não pode brincar de esconde-esconde em público, ele entender quem que pode dar banho nele. Então, são pequenas Aonde coisas pode que a gente tocar. vai conversando e que ele vai internalizando. E o que ele tem repetido, sai vídeo. O que ele repete, a gente transborda. Para que não seja algo artificial também. Por exemplo. Então, várias conversas que eles têm entre eles, às vezes em relação à proteção, com a irmã mais nova, enfim, eu fico escutando. Quando ele começa a repetir, eu falo, opa, agora ele tá pronto para poder transbordar. Hoje de manhã ele me perguntou indo pra escola, papai, te gravou o vídeo do K-Rap? Falei, filho, nós gravamos na sexta, lembra? Que choveu bastante, a gente tava voltando do lago. Ele, lembro. E ele preocupado com isso, né? E esse vídeo, sim, foi uma alavancagem tremenda. Hoje ele bateu 1.200.000 views. Meu Deus! Pois é, 1.200.000 views. Tá com uma semana de postado. É um orçamento incrível de R$ 200. Sim. E isso só depois que ele já tinha atingido ali, tava na casa talvez de mais de 100.000 views, com certeza. Ele teve esse impulsionamento. E alavancou meu perfil também. Sem dúvida. Eu tinha 4.500 seguidores, estou com 10.000 e alguma coisa. Mais do que dobrou um vídeo. Em uma semana, né? Em uma semana. Então eu acho que ali a ferramenta principal foi que é muito genuíno. Sim. E sim, nós vamos continuar. Por exemplo, agora eu estava ensinando para ele a reconhecer o carro do papai e da mamãe no estacionamento. Talvez você diga, tá, mas vai ter mais um carro igual. Sim, mas as chances já diminuíram. Então nós estamos ali para justamente o que eu falo no vídeo, mitigar todo e qualquer risco que eles possam correr. É tipo para proteger a criança, né? Se elas estiverem numa situação difícil, ela saber como sair daquilo para voltar para perto dos pais. Exato. Ele ter recurso emocional e técnico. Esse vídeo tá lá no @mastercavenati. Basicamente eu pergunto para ele, Benício, o que você faria se você se perdesse do papai e da mamãe num local público, tipo um shopping, um supermercado ou uma praça? Papai, eu procuraria alguém de uniforme. Um policial ou um segurança. O que você diria para ele? Oi, eu sou o Benício, eu tenho 4 anos, o nome do meu pai é Cavenati, da minha mãe é Fernanda Cavenati, eu me perdi deles, você me ajuda a achar eles? O telefone deles está na língua do tênis, escrito aqui dentro, você pode me ajudar? E pronto, esse é o vídeo. Viralizou. Caramba. E é genuíno, eu ensino isso para ele não para aparecer no Instagram, eu ensino que eu quero nosso filho seguro. Sim, e também ajudar outras pessoas a ter Sensacional. a mesma Os técnica, comentários foram maravilhosos, maravilhosos. Na maioria mães e avós comentando, vai bater 4.000 comentários entre hoje e amanhã, 100 e não sei quantos mil envios. Assim, o vídeo tomou proporções incríveis. Sensacional. Incríveis. E hoje a rede social tem um alcance absurdo. Incrível. Né, que mudou a vida de muita gente. Vocês também têm um podcast. Temos. Né? Esse podcast é para quê? Qual é o conteúdo que tem lá? Muito bem, o K-Rapcast. K-Rapcast. E o K-Rapcast, ele vem com isso, né? A gente tenta trazer para a superfície
o que transcende o tatame. Então, no tatame nós vamos treinar, vamos fazer aula, mas tudo tem origem no tatame, só que transborda. O que transborda do tatame? É como ela falou, modelo mental, atitudes, valores, a mentalidade faixa preta, empreendedorismo, muitas histórias, muitos insights. Então, a gente tenta continuar o que começou lá na pandemia, que era falar de arte marcial sem necessariamente estar no tatame. Acho que é isso, né? É. Recentemente teve um que bateu alguns recordes também, que foi a história da Master Cavenati, a história dela. Podcast aí de quase 2 horas, maravilhoso. Sim, cara. Passa de 2 Eu tô horas. até me controlando aqui, porque Olha o horário. eu tô preocupado com o tempo de vocês. Não, eu tô bem, eu tô A gente tranquilo. tá... Eu tô bem. Vou agilizar pra gente chegar... Qualquer coisa eu A mando gente uma gosta mensagem, de eu tô falar. bem. A gente falou. Não, e eu gosto de conversar também, viu? Fala. Teve podcast do Daniel Oliveira, acho que foi mais de 2 horas Não, mesmo. a gente tá bem, pode ficar tranquilo. E vocês, o que vocês fariam? O que você falaria, Fernanda, para quem acha que a arte marcial é alguma coisa violenta? Tem que conhecer. Acho que conhecimento é poder. Então, quando você conhece, principalmente o ambiente que você está inserido, faz total diferença. Porque sim, ela pode ser violenta. E eu já vi muitos lugares de ensinar, então, que você sabe, então você tem que aplicar na rua. E antigamente, quando a gente vai puxar lá na década de 80, 90, era isso que os professores ensinavam. De fato, né? Eram as brigas de rua. Então, gerou uma impressão em muitas pessoas de que a arte marcial é violenta. Então, da mesma forma, por exemplo, defesa pessoal. Eu vou ensinar defesa pessoal, um golpe de cotovelo, uma palma de mão, algum golpe para poder se defender. Mas como é que eu me ensino para uma criança a defesa pessoal? A defesa pessoal, ela vai bater num adulto, não tem como competir. Então, você precisa ter conhecimento de causa para entender sobre algo. E acho que isso para qualquer assunto. Então, quando chegam com uma verdade para mim, eu vou falar, opa, deixa eu entender, deixa eu ter a minha visão em relação a isso para eu poder falar melhor sobre a situação. E não é, assim, pode ser violento. Porque não a gente fica com essa imagem do passado mesmo, a gente que é mais velho, né, Cavenati? Que eu lembro, eu tinha um primo que é meu irmão, assim, a gente tem a mesma idade, e ele fazia judô. Eu nunca fiz nenhuma arte marcial, meu pai não tinha condição de colocar a gente nessas atividades, né? Eu jogava bola na rua, essa era a minha atividade física, jogar bola. Tá show. É um desperdício aí na seleção, inclusive. Não fui convocado, Desfalcou. não sei porquê. Desfalcou 2002 lá. Exatamente. Pô, ia ajudar o pessoal. E aí eu vi ele chegar de kimono, né? Eu queria fazer aquilo, mas não podia. Mas eu tô falando isso porque ele fazia judô no sentido de se defender. E as outras artes marciais, judô, ele fazia karatê, desculpa, karatê. Meu outro amigo fazia judô. E jiu-jitsu, boxe, essas outras artes, né, eram vistas como uma arte marcial violenta, que era para você lutar na rua, brigar com outra pessoa. E não é isso, né? Tanto nem o jiu-jitsu, nem nenhuma outra arte marcial, o taekwondo, tudo é para você também saber se proteger. É um autodomínio, né? Você saber se proteger de você mesmo. Então, sim, existiam muitos lugares que incentivavam, mas tudo depende do professor. Tem um livro, inclusive, que ele fala, né? Que é o Cabeça de Campeão. Que ele é um livro muito forte, inclusive. Esse é forte. Que é com base no tênis. Então, aí traz justamente a influência que o técnico ou o professor tem na vida da pessoa. Então, nós, quando ensinamos para o pessoal, né, do Academy, que é a nossa escola de liderança, o papel do professor é um papel de responsabilidade. Porque você tem o emocional do seu aluno na sua mão. Ele está te confiando. O que você faz com isso? Você pode incentivar, impulsionar, ou você pode amassar igual um papel e descartar. A argila tá fresca, né? É nossa responsabilidade trazer a luz da consciência do que ele vai fazer com isso. Por quê? Ele pode ter a técnica para poder bater em alguém, ele pode ter a técnica para se defender. Nesse contexto, nos anos 90, ainda quando surgiu o UFC, ele veio como uma resposta também, porque, por exemplo, o taekwondo, quando chegou no Brasil, ele se estabeleceu através de campeonatos abertos. Campeonato aberto é basicamente o karatê contra o taekwondo, contra o kung fu e por aí vai. E o taekwondo se difundia dessa maneira. E tinha uma maneira mais raiz ainda, tá? Que normalmente acontecia... Eu cheguei a pegar o final dessa geração. Que era assim, você é professor de karatê, eu sou do taekwondo. Sexta-feira eu ia na tua academia e te desafiava na frente dos teus alunos. E se eu ganhasse de você, teus alunos iam comigo. Os mais fiéis ficavam, a gente falava que para jogar pá de cal, né, brincava na época, mas era isso, eu cheguei a pegar um pouco dessa geração.
Mas aí o UFC ele teve um papel muito, muito importante Qual nisso. academia você fechou aí? Não, nunca fui disso. Eu fui desafiado. Desafiado, Não, eu nunca fui em nenhuma escola afrontar ninguém, não, mas já vieram na nossa. E sempre nos garantimos, tá? Agora, o UFC, no início, ele era assim: qual é a melhor arte marcial? E aí, no fim, vinha lá o judô contra o jiu-jitsu, contra o boxe, contra o taekwondo, tal, 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 tal. Foi quando a família Gracie fez o nome e com todos os méritos. Mas no fim ficou aquela resposta: a melhor arte marcial é a que funciona pra você. É a que você gosta, é a que você se apaixonou, é a que faz sentido, é a que você tem boa orientação. É essa. E aí o nome, a origem, são apenas detalhes, né? É que vai além do esporte, né? Vai, transcende, né? E quando- Inclusive, nós conhecemos professores de outras artes marciais que são fantásticos. Né? Então, é justamente isso. O que funciona é o que te leva a É. te dar longevidade. Né? É Fazer capoeira, muita kung prática. fu, tanto faz. E o negócio de vocês, ele se consolidou, né? Amém. E cresce de forma planejada ali, mantendo a sua filosofia original. O que ainda falta construir para vocês? O Ah, Instituto. nós estamos diante desse Consolidar o passo. Instituto. É, O que é o Instituto? muito bem. O Instituto, ele é, acho que na sua gênesis, eu precisaria de um outro podcast para isso, mas vamos tentar Vamos fazer. marcar. Não, se vamos tentar preocupe. fazer a história Mas curta. bem rapidinho. Eu vim de uma família muito humilde, uma origem muito humilde mesmo, assim, né? Nunca faltou nada, brincadeira, faltou um pouco, mas a arte marcial me transformou, né? Ela me tirou de um estado de ficar à margem da sociedade, eventualmente, para hoje, graças a Deus, estarmos vivendo o que estamos vivendo. E eu percebi com o tempo que os melhores instrutores de artes marciais, do Taekwondo especificamente, que eu conheci, eu percebi esse padrão. Todos eles vieram de uma, duas ou três classes sociais abaixo do público que eles trabalham e eles ascenderam economicamente na sociedade através do ensino da arte marcial, quando bem estruturado e profissional e tudo mais. E aí eu tô olhando para os institutos e eu tô vendo que tem crianças que lembram eu quando eu era criança, tem fome no olho, tem aquela coisa no olhar. A gente brinca da geração dos 80 que é o olho de tigre. E eu reconheço isso. Eu reconheço quando eu vejo na rua. Vira e mexe a gente tá dirigindo, eu olho e falo: "Olha esse moleque. Ele não tá andando de bike, na cabeça dele agora ele tá no Tour de France, na cabeça dele. Ele é competitivo". E aí, quando essas crianças estão no instituto, o que acontece é que quando eles têm 18 anos, de uma certa forma, você tem que devolver ele para a sociedade, né? E aí é quando ele volta para o status quo, ou ele se marginaliza, ou assim, com muita sorte, e aí com todo respeito, ele vai virar um militar, né? E por que não um profissional da arte marcial? Uma vez eu tive a chance de conhecer o Flávio Canto, atleta excelente, mas hoje em dia melhor pessoa do que já foi atleta, porque ele é incrível. Uhum. E ele me falou esse número. Meu instituto teve que formar 700 atletas para sair um campeão olímpico. Mas se eu tenho um instituto com 700 pessoas, eu formo 700 instrutores. Porque a minha pergunta sempre é: a nossa fase competitiva passou. Hoje, se a gente for competir, é amador para brincar e tudo mais. Brincar até o primeiro chute, né? Mas você entendeu. Entendi. Mas a minha pergunta sempre é: e depois? Então o instituto ele vem para abraçar essas famílias que precisam, mas nós vamos abraçar com arte marcial. Nós vamos ensinar arte marcial, vamos ensinar o que eu ensino para os nossos filhos em casa, eles vão receber Para lá. quem não teria condições de estar matriculado na escola de vocês. E Você quer pode levar fi- isso para a periferia. E eu quero levar isso até a pessoa se tornar um profissional. Ele pode amanhã depois liderar uma turma do K-Rap, liderar uma escola, ser um sócio nosso. E quando você trabalha isso na base, é muito mais fácil. Sem dúvida. Eu Isso é a vontade de devolver para a sociedade um pouco do que vocês conquistaram? tem duas coisas em voga aqui. A transformação social, o devolver, mas eu quero resgatar mais cavenates por aí. E tem dezenas, centenas, milhares. Sem E eu acho que dúvida. assim, não é nem somente o devolver, mas eu acho que a gente tem conhecimento de causa para transbordar. E a gente entendeu que com os nossos alunos hoje, todos eles querem transbordar. Tanto que o ano passado nós fizemos um experimento, Uhum. né, de alguns alunos que iam fazer exame de colarinho, de instrução, e o Cavenati falou: então vocês vão para esse instituto parceiro, eles vão trazer as crianças e vocês vão dar uma aula. Eu quero ver. E ali vai ser a prova de vocês, uma aula para quem nunca praticou arte marcial. Gente, eu saí de lá chorando. Foi uma Pelo emoção. trabalho que foi feito, das crianças querendo aprender, sabe? Então foi uma coisa que, do tatame, hoje nas escolas, os instrutores passam por alguns perrengues, a criança que não quer, que tem tudo, mas não quer nada, entende? E aí eu fui lá e eu olhei aquelas crianças querendo ter Eles vontade. estavam
Nossa, Em extasiados. que fase que está a criação desse instituto? Está só no Olha, planejamento ainda? O que Já está tem faltando? CNPJ. opa, Ótimo. basicamente falta o É local. importante, é importante. Agora a gente precisa de um Só precisa do local local. para receber as crianças, para poder. Nós hoje temos um valor que nós destinamos ao nosso escritório, O office. que é o nosso office, e o que a gente comentou. Encontrando um espaço, a gente separa um pedacinho para o nosso office, então a gente tem um valor para poder Ele já tem investir. orçamento, Ele tem né? um orçamento. Ele já A tem gente orçamento. a gente quer Pô, investir legal. num aluguel Tá bem pra isso. avançado, então. Tá bem avançado. Para ser sincero, a gente nunca sabe o alcance que vai ter esse podcast, mas por Uhum. aí, se chegar ao ouvido de alguém, precisamos de um lugar assim, estilo galpão, com Uhum. bastante espaço para montar tatame, estrutura. E pensamos assim, próximo a metrô, talvez Guará, talvez. Transporte, que as pessoas Que possam seja fácil chegar. chegar. Então hoje eu tô com Guará na cabeça porque eu visitei um local ontem Uhum. e esse ainda não deu, né? Não tem a estrutura que a gente precisa, mas eu preciso estar perto de um metrô. Entendi, É. entendi. Pena que o metrô não vai em muitos lugares aqui em Brasília ainda, né? Poderia ser. Rapaz, dá Até pra melhorar, né? gravei um vídeo sobre isso Aí hoje. pronto. Pessoal, respeitando o tempo de vocês, Tá bom. nós estamos chegando aqui no final. Vou fazer um ping-pong. Manda Aí ver. eu faço a primeira pergunta, um responde. A segunda, o outro responde com uma palavra. Tá Pode bom. ser? Pode, Uma palavra. Antes Ai, ai, ai. da gente se Tem que despedir. desligar o modo italiano. Vamos Vai lá, começar, começando vamos com as começar pelas damas. damas, Bora. obviamente. Disciplina é. Uma palavra? Obedecer o que é correto. Tudo bem, pode ser. Faixa preta é. Exemplo. Casamento é. Cumplicidade. Empreender é. Vontade. Vitória sem caráter é. Que nem? Yes. Vazia. Eu ia falar, não é vitória. Vitória sem caráter não é vitória. O maior inimigo de um campeão é. Somente. O maior erro de um pai é. Essa vai ter que ser pra você. De um pai, ausência. O maior erro de uma mãe é. Amor, falta de amor. O maior erro de um atleta é. Soberba. O que rap existe para. Transbordar. Brasília precisa de mais. Cavenates. Cavenates. Toda humildade. Com toda humildade. Olha, foi muito legal a conversa aqui com vocês. A gente poderia ficar horas aqui Poderia. desenvolvendo vários temas do que a gente conversou, mas acho que deu para capturar muito a mentalidade e o que o K-Rap quer representar aqui em Brasília para as pessoas, né? Acho que as pessoas vão ficar muito felizes de conhecer e saber que isso existe. Eu fico cada vez mais surpreso quando vem alguém aqui, principalmente gente que eu não conhecia, como vocês eu não conhecia, e isso me deixa feliz de saber que Brasília tem tanta gente legal transformando a cidade ali dentro ali do seu núcleozinho, daquilo que ele faz, e pessoas com propósito, tem uma filosofia por trás, pessoas boas, honestas, íntegras. Isso me faz continuar a Amém. minha vida. E assim, Amém. eu agradeço de coração. Eu acredito que Deus nos trouxe até Brasília não por acaso. Brasília foi criada com um propósito e daqui saem muitos projetos para o Brasil inteiro. Então, quando a gente veio para Brasília, hoje a gente transborda em outros estados também. Mas é a partir daqui, a partir da forma como nós somos recebidos, a partir da forma como a gente construiu a nossa família, já vou me emocionar. E vários momentos a gente viaja, graças a Deus, o mundo, e eu falo assim, eu não trocaria Brasília. Então, em vários momentos que a gente viajou, as pessoas, agora eles vão morar. Não, não trocaria. Porque a Brasília que proporciona isso. Então, acho que quando a gente entra num processo de transbordar com o K-Rap, é isso, é transbordar em Brasília, é transbordar em outras cidades, é transbordar em outras pessoas. Brasília está no seu coração? Demais. Que bom. Brasília está no seu coração, Cavenati? Deus me trouxe até aqui, Brasília está no meu coração. Então, por favor, deixa uma mensagem aí pro pessoal que assistiu, vai assistir, né? Quem quiser conhecer mais o K-Rap, a rede social de vocês, todas as informações, nós vamos deixar tudo aqui descrito no nosso episódio. Então, vocês me encontram nas redes sociais no @FernandaCavenati, no @K-Rap, KIHAP.martialarts. E o que eu desejo é que vocês possam lutar. E lutar, num primeiro momento, contra vocês mesmos. Entender que vocês não são os seus pensamentos, entender que a gente pode dar o próximo passo, entender que existem lugares e ambientes que você pode se colocar intencionalmente para te favorecer essa mudança. E todas as nossas escolas estão abertas para te receber sua família, para ser um apoio dessa mudança que você deseja. Então, quando a gente vive o que a gente acredita, tudo flui com mais facilidade.
Muito bem. Deixando uma mensagem final, primeiro de agradecimento por ter nos recebido aqui. Realmente o teu propósito com esse podcast também transborda, também vai além. A gente está começando a entender a tua missão de vida e eu acho que é isso. Eu acho que a internet tem esse poder de levar adiante e no que depender do que rap, vamos sempre trazer pessoas como o senhor para o nosso convívio. Estamos te esperando no tatame. Isso vai dar um podcast à parte, né? Eu vou lá Caixeta no tatame. Quem vai te dar aula vai ser o Menezes, hein? Vamos ver se é amigo mesmo, né? Eu quero ver. Vamos ver. Brincadeiras à parte, então vou deixar essa mensagem, né? Você vive o que você acredita. Hoje em dia eu não erro em dizer, e estou trazendo isso para todos que podem ouvir, Deus em primeiro lugar. Cuida de você, cuida da sua família, tenha clareza dos seus objetivos e, filhão, vai atrás que dá, vai. Vai, pede para Deus, ele põe o caminho, dá os passos que você chega lá. É isso. Muito obrigado mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Foi realmente incrível. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e apertar nesse sininho aqui para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.